Boa noite, professoras, boa noite, coordenadores, boa noite, cursistas do PNAEC. Mais uma webconferência. Estamos de novo reunidos para nós dialogarmos sobre alfabetização, e em especial nos primeiros anos, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento à Escola de Formação do Professor Carioca, no município do Rio de Janeiro. Um agradecimento à secretária Helena Bomeni, à professora Ésila Martins, à professora Ana Cristina Veneno, que nos emprestaram o espaço para que possamos realizar mais uma webconferência. Agradecemos demais a essa casa, que nos recebe com muito carinho e nos deixou fazer mais um trabalho aqui. Hoje nós temos o nosso segundo encontro. Temos um encontro que foi denominado pelas nossas formadoras do PNAEC, a professora Daniele Gomes, aqui à minha direita, e mais à frente a professora Letícia Calhau. E elas denominaram com o nome Experiência Estética com a Diversidade, um diálogo possibilitado pelas artes. Então hoje nós vamos ter um momento que eu diria transdisciplinar, ou interdisciplinar, em que nós vamos discutir a apropriação da língua portuguesa juntamente com as artes. Lembrando que nós estamos, durante 2016, trabalhando o caderno 4, 5 e 6, trabalhando a questão do material didático, da leitura e da escrita e das artes. Agora agora é legítimo mesmo, abertura com as artes. Eu vou passar para as meninas e elas vão dar continuidade à fala. Vamos aproveitar e depois nós abrimos para as perguntas, tá bom? Então, boa noite, eu sou Letícia Calhau, estou como formadora do Polo de Seropédica, sou mestranda da UFRJ, da linha de Inclusão Ética e Interculturalidade. Queria fazer a apresentação para vocês, reforçando só o título, que já foi falado aqui. A gente intitulou a nossa apresentação de Experiência Estética e Educação para a Diversidade, um diálogo possibilitado pelas artes, exatamente como uma provocação aqui de um trabalho entre duas áreas de pesquisa, duas áreas de formação e de experiência. Então, a nossa proposta aqui é proporcionar esse diálogo aí sobre a visão sobre a diversidade dentro da escola e sobre o trabalho de arte, como é que isso pode contribuir para uma nova visão de trabalho. A gente colocou como pergunta inicial como as artes podem auxiliar na abordagem sobre diversidades e diferenças dentro da escola. E a gente fez esse recorte pensando no caderno 6, que aborda o tema de arte, e trabalhando também alguns temas que aparecem no caderno 4 e caderno 5. A gente vai trazer aqui um pouco sobre a questão do uso das obras complementares, e a gente vai fazer um recorte de uma parte específica do caderno 6, que é sobre a experiência estética. Boa noite, eu sou Daniele Gomes, sou formadora do Polo Nova Friburgo e também sou mestranda em Educação na UFRJ. Então, para começar já nossos estudos de forma mais ampliada, é interessante a gente pensar, não sei se foi possível perceber, a arte que foi colocada no plural no nosso título. E nossa escolha se dá na seguinte medida, para a gente justamente conseguir evidenciar a pluralidade, a multiplicidade das artes, e não só isso, como nós não estamos falando de nenhuma expressão artística especificamente. Nós não vamos falar só de cinema, só de pintura, só de gravura, mas pensar nesse grande conceito, arte, para trabalhar e fazer nossas escolhas, na medida em que as artes expressam formas de ser, estar, pensar no mundo e com o mundo. É essa interação dos sujeitos no mundo, de transformação. Por isso que nós começamos também a destrinchar um pouco melhor nosso título, no sentido para dizer o que é experiência, o que nós estamos entendendo enquanto experiência. Experiência para nós é justamente, nós pegamos aqui a citação do Bom Dia, do Jorge La Roça, que fala que a experiência é algo que nos acontece, nos passa e nos toca. Ou seja, tudo que vivenciamos e que é capaz de nos transformar e que nos deixa marcas. Ou seja, quando a gente produz algo, a gente produz uma obra de arte, nós estamos transformando a nós mesmos enquanto sujeito, mas também a realidade, porque justamente essa interação entre o sujeito e o seu meio.
A experiência é esse acontecimento, são essas trocas, e ela provém uma coisa muito importante, que são as práticas, é o modus operandi com que nós lidamos com o mundo, é uma atuação. E essa atuação ela não é estática, ela sempre acontece na seguinte forma, a partir das nossas experiências pessoais e de todas as influências que nós recebemos externamente. A escola é esse espaço que pode acontecer e ser muito potencializado essas trocas, na medida em que nós somos lá sujeitos à informação, nossas crianças estão lá nesse processo formativo, e nós, enquanto docentes, a gente está lá ofertando nossos saberes e compartilhando toda a nossa formação estética com eles. E a gente fez essa provocação, vou usar muito essa palavra aqui, porque eu acho que foi muito o que a gente fez aqui. A gente acabou atuando nessa dupla, provocando uma outra para esse olhar do que seria. Quando a gente está falando de artes, a gente pegou uma parte do Caderno 6 que fala sobre experiência, estética, e a gente estava primeiro tentando entender o que a gente está chamando de experiência dentro da escola, né? E aí vem também esse olhar da experiência artística, mas tem também o olhar da experiência das diferenças dentro da escola, né? Das experiências dos educadores, dos professores, dos alunos. Então, a gente está tentando fazer essa leitura de cada termo, pensando tanto na questão da diversidade, e aí quando eu estou falando de diversidade, eu estou falando de pluralidade cultural, que aparece tanto nos parâmetros curriculares, aparece no nosso material, e a gente está falando também da experiência artística, porque muitas vezes a experiência artística parece para a gente um pouco distanciada. Para algumas pessoas, acho que está fora dessa possibilidade da vivência artística, né? E quando a gente traz essa questão da estética, a gente também está tentando problematizar para quem essa arte, né? A quem está se dirigindo esse tipo de arte, né? Quando a gente pensa de arte, a gente pensa arte erudita, né? Então, essa provocação é uma experiência para todo mundo? De que tipo de experiência a gente está falando? Por conta disso, a nossa escolha se deu em trabalhar com a estética a partir dessa conceituação grega, que é a estética. E segundo nós recorremos à etimologia, e segundo o dicionário etimológico, estética é que tem a faculdade de sentir ou de compreender, que pode ser compreendido pelos sentidos. Ou seja, essa relação dos sujeitos que são sensíveis e que recebem o mundo a partir dos seus sentidos e das suas sensações. A gente fez questão de evidenciar isso, por quê? Porque atualmente o sentido de estética, ele tem houve uma deturpação. A estética acaba sempre se relacionando com o belo, com uma certa adequação. E a gente pensando no sentido de experiência estética como pluralidade, a gente pensa em subverter esse sentido. Tanto é que é muito comum a gente falar atualmente de vou num esteticista. É como se fosse o profissional para deixar alguém bonito, para provocar um embelezamento. E nosso sentido não. É pensar, a gente quer provocar quase que uma equidade ontológica, no sentido de que todos são sensíveis, todos têm sentidos e percebem o mundo de diversas formas. Você pode pensar assim, o cego. O cego, ele não tem um sentido. Na verdade, assim, ele pode não ter, mas ele percebe o mundo de outras formas. Ele continua tendo tato, tendo paladar. Então, assim, a relação que ele tem com o mundo é diferente do que um vidente, por exemplo. Mas essa relação estética de afecção com o mundo e de troca com os sujeitos está ali dada. Então, assim... Ai, perdão, desculpe. Então, assim, essa relação dos sujeitos com o mundo, de sensibilização a partir das experiências e a partir dos sentidos, é o que a gente também vai tentar trazer na nossa fala posteriormente. E o que a gente está tentando evidenciar enquanto experiência estética, que não é uma experiência de algo que seja agradável, mas que é algo que potencialize nossos sentidos e que possa nos humanizar, como a gente vai ver na citação posterior, que nós, inclusive, pegamos aqui do caderno, que está na página 72 do Caderno 6, que é isso, a experiência estética. Entendemos a partir de La Roça que as experiências são aquelas vivenciadas que nos provocam, nos desacomodam, nos fazem pensar e refletir, nos tiram da passividade, nos atravessam e nos humanizam. Porque também a educação faz parte desse processo de humanização, de provocar aberturas do sujeito que está no processo formativo para o mundo, para interagir com a alteridade de outra forma. A nossa aposta, como já ficou bem claro, é nas artes, mas a gente vai tentar explorar isso um pouquinho mais. Então, continuando a citação do caderno. Se defendemos ao longo deste caderno uma visão ampliada para pensar arte, estamos querendo dizer com isso que as experiências estabelecidas por meio do contato com diferentes campos, espaços, modos de circulação e apresentação da arte,
nos espaços institucionalizados ou não. Então, é muito interessante essa questão do ou não para pensar a escola, como ela pode adentrar e provocar com a arte, provocar outros tipos de experiências e de vivência no mundo, na medida em que ela é um espaço institucionalizado, mas que ela também pode possibilitar a criação. Então, continuando, com os diferentes modos de pensar e produzir arte, são, portanto, experiências estéticas que contribuem não apenas para a nossa cognição, mas também para a nossa humanização. Reforçando aqui, esse trecho da citação que a gente destacou, é exatamente essa relação que a gente está fazendo com a possibilidade, primeiro, da experiência estética ser para todo mundo. Todos podem vivenciar e ter experiências estéticas. E aí, tanto que ela fala, com os diferentes modos de pensar e produzir arte, são, portanto, experiências estéticas que contribuem não apenas para a nossa cognição, mas também para a nossa humanização. E essa é a aposta que a gente faz, sobre toda a experiência estética contribuir também para a humanização do outro. E aí a gente está falando da possibilidade de uma experiência estética dentro da escola ser uma possibilidade de você se humanizar e humanizar o outro também. Por isso que a gente está falando da diversidade. Então, quais são as possibilidades de vivências estéticas dentro da escola que vão evidenciar e tornar as identidades diferentes, culturais, incluídas no processo de educação? Então, só para complementar também a última questão, porque quando a gente fala de diversidade, a gente pensa as questões étnicas, as questões de gênero, mas também muito importante, a gente está falando também, por exemplo, a criança que tem um outro tempo, esse outro tempo de aprendizado, a nossa aposta também de que as artes podem contribuir nesse sentido, é muito interessante, na medida que também quando a gente vai ver que na arte não tem o errado ou o certo, ela não segue determinadas regras, mas ela consegue acolher uma outra forma de pensar, uma outra temporalidade, uma outra forma de se relacionar com o mundo. Para isso também nós temos como arcabouço teórico a estética pragmatista do John Dewey. Ele é um pensador, ele também é um educador norte-americano, e ele pensa essa questão do pragmatismo pensando na relação dos sentidos para uma prática do sujeito com o mundo. Tanto é que as escolas que ele criou lá nos Estados Unidos são educações voltadas para a prática. Tem a teoria atrelada à prática. E é muito interessante a gente pensar da parte da estética pragmatista, porque às vezes uma das carências que nós sentimos enquanto no nosso processo de formação é esse. Às vezes ou a gente fala ou tem muita experiência ou tem muita teoria. Então tentar fazer dialogar isso a partir da estética pragmatista é muito interessante. E a estética pragmatista pensa essa ampliação do pragmatismo, pensando como a nossa prática está atrelada aos nossos vínculos culturais, que nós não somos sujeitos isolados no mundo, e tenta incutir uma outra forma de ver e ouvir, que gera interesse nos sujeitos sobre o mundo. O John Dewey, então, pensa a arte a partir dessa perspectiva estética, da sensibilização dos sujeitos, e pensa a estetização da vida. Ele tem um pensamento, em algum sentido, tão potente que ele acredita que, por exemplo, a gente vê o pôr do sol é uma experiência estética. Quando a gente se relaciona com o mundo, a gente tem essas experiências que nossos sentidos são convocados a atuarem de outra forma, a gente está tendo experiência estética. Ele pensa a experiência também, bem como as artes, como grandes produtores de conhecimento. E é interessante a gente pensar depois com a nossa segunda referência aqui, que é a Ana May Barbosa, a questão da importância da arte como produtora de conhecimento. Então, ele pensa a estatização da vida e a educação para um desenvolvimento crítico dos sujeitos, bem como a gente vai ver nos parâmetros curriculares, a questão da formação cidadã. O Dewey também pensa essa questão atreladas à questão da liberdade e da democracia. Você consegue pensar em algo mais democrático do que acreditar que todos são sensíveis esteticamente, todos são capazes de se sensibilizar com uma experiência estética e artística? Porque para ele é interessante a gente pensar que o estético e o artístico, eles estão na mesma dimensão, eles não são a mesma coisa. Ele acredita que a vida pode ser estetizada, a gente pode ter uma outra vivência, uma vivência mais sensível. Por quê? Porque ele também desatrela a vinculação da grande arte com a arte popular. E isso é muito interessante também, na medida em que, às vezes, a escola, um determinado tipo de educação, tenta vincular que apenas a arte erudita é a arte que pode ter valor.
Mas não, com essa percepção da estética pragmatista do Dewey, a gente consegue acolher a cultura e as vivências dos estudantes e de qualquer outra alteridade. Então, assim, é muito interessante pensar essa perspectiva do Dewey para a gente pensar assim, como a gente consegue possibilitar diálogos que envolva outra forma de perceber o mundo a partir das artes. A nossa outra referência também é a Ana May Barbosa. É muito interessante que ela faz uma diferenciação entre arte, ensino de arte e ensino com arte. Durante o percurso dela, dessa pensadora brasileira, ela fez estudos aprofundados da história do ensino de arte e percebeu que, quando a gente fala do ensino de arte, acabava sempre sendo algo muito localizado, sendo uma cronologia, ou até mesmo ficando muito restrito à biografia do artista. Mas quando ela fala do ensino com arte, daí essa diferença é muito interessante para pensar que como a gente pode, a partir da produção artística, a gente consegue vincular e produzir outros tipos de conhecimento. Porque a partir disso ela faz a abordagem triangular para sustentar esse ensino com arte, mas não utilizar a arte, por exemplo, como instrumento, pensar uma peça cinematográfica ou uma fotografia para dizer, essa obra vai explicar um conceito. Não, a gente vai pensar de que forma? A arte tem grande potência de criação. Então, a gente, com essa potência, a gente pode pensar outras formas de lidar com o sujeito. Pensando com o Dewey, a questão da sensibilização estética. Tornar sujeitos mais sensíveis, que consigam perceber a realidade de uma outra forma. Para isso, ela propõe a abordagem triangular, que parte do ler ou apreciar, que é justamente isso, de você perceber a obra, de você ter um outro tipo de observação sobre aquela peça, sobre aquele evento, você perceber ele. A segunda etapa dela é ter uma contextualização, de fato, para atrelar esse vínculo maior com a cultura, até porque as produções, elas não se dão isoladas no mundo. A arte não é algo apartado da vida. Como a gente viu, segundo a percepção do Dewey também, a arte ela faz parte da vida, nós temos que incorporar essas vivências. Então, para ela, quando a gente contextualiza, não só na realidade de quem está aprendendo ou está se encontrando com a obra de arte, é também a gente falar que os dados históricos, políticos, sociais, porque isso também contribui para a gente perceber a percepção de mundo que está por trás dessa produção artística. E a terceira etapa dessa abordagem triangular é o fazer arte, que é, de fato, é o colocar mãos à obra. É a gente começar a pensar artisticamente e a produzir. E é nesse momento que, de fato, assim, a criação se dá. Essa abordagem triangular, ela sempre tenta deixar bem claro que não tem uma etapa inicial ou posterior. Mais à frente nós vamos propor uma atividade, um exercício, que tenta pensar isso e justamente colocando, quase que desordenando essa ordem que ela propõe, de colocar primeiro a leitura, a contextualização e a apreciação. Ela mesma fala que isso não tem que ficar enrijecido, mas a gente tentar, quando a gente vai trabalhar com artes, a gente vincular esses três âmbitos do apreciar, do contextualizar e do criar. E é com isso também que a gente consegue perceber que toda essa potência da arte se encontra nisso, né? Da gente conseguir poder transformar a realidade, poder lançar um outro olhar, poder destituir essas relações de poder que estão dadas. Em que medida? Na medida em que a gente pode pensar que a arte, ela não lida com a regra, ela lida com a exceção. A exceção em que sentido? A exceção de poder fugir, de não ter um parâmetro dado. Por exemplo, se a gente percebe o mundo em perspectivas, a arte, quando você vai fazer uma representação artística, essa perspectiva não precisa estar dada. Você pode pensar em elementos, colocar elementos minimalistas, agir com sons, com outras formas de potencializar a realidade e não apenas de representar, mas de conseguir acolher uma outra realidade, pensar em abordar outros âmbitos cognitivos, porque também, como o Dewey também deixa isso bem claro, ele não separa os processos mentais dos processos físicos. Na medida em que a arte é uma experiência, a gente está vivenciando ela com os nossos sentidos, com o nosso corpo.
É muito interessante a gente pensar essa perspectiva para as crianças do primeiro ciclo, em que o corpo ainda é um elemento muito presente, é um elemento muito vivo, é um elemento que está no movimento constante e que também a gente aprende com o corpo. A gente aprende a se sentar, a gente aprende a se movimentar. Enfim, os aprendizados não são apenas processos cognitivos, processos mentais, mas quando a gente vive uma experiência, nossos sentidos são afetados, quando a gente consegue ter uma prática, nossos processos cognitivos, a gente consegue aprender melhor. Eu acho que com isso a gente consegue acolher a diferença, acolher a diversidade, acolher toda a alteridade que está envolvida na escola, porque a escola é esse espaço de encontro. Na escola existem as unicidades, é um conjunto de singularidades que estão ali agrupadas com o objetivo de conseguir aprender, de conseguir compartilhar, de conseguir trocar. Mas esse ambiente é múltiplo, é diverso. A escola acaba sendo um microcosmos que também é a sociedade. A gente aprende na escola e acaba expandindo nossos conhecimentos para a sociedade. Aproveitar essa imagem que é meio bacana, essa imagem pode ajudar a gente a pensar nesse próximo tópico que a gente vai abordar, que é, então, partindo do que Daniele falou, se essa experiência estética é uma experiência que inclui todo mundo, que é uma experiência estética do cotidiano, que a gente pode vivenciar isso na relação com o outro. De que forma isso conversa? Porque uma outra coisa que a gente leu numa citação anterior, inclusive, é que além de trabalhar o processo cognitivo, é uma possibilidade também de humanizar. E aí, o tópico seguinte que eu venho provocar aqui é sobre o olhar para a diversidade. De que forma, então, a experiência estética, ela promove o olhar para a diversidade. E aqui a gente tem algumas referências, já vou começar com uma referência, que é a Vera Kandô, que ela fala o seguinte: ao analisarmos as diferentes dimensões da cultura em que estamos imersos, tomamos consciência de que se trata de um universo diversificado e provocativo. Talvez possa ser concebido como um caleidoscópio. Nele estão presentes expressões de diferentes universos culturais, assim como manifestações das culturas populares e eruditas, da arte e da ciência, do artesanato, da microeletrônica e das distintas formas de comunicação de massa. Alguns falam de um verdadeiro labirinto que se dão formas originais de produção cultural. O que a gente está enxergando aqui é que essa possibilidade desse contato da experiência cotidiana, a experiência estética, ela é uma possibilidade da gente olhar de uma forma diferente na verdade, olhar diferente para aquilo que tem de diversidade dentro da escola. E aí o que a gente provoca o que é o outro, então, dentro da escola, né? Quando a gente fala o outro dentro da escola, da experiência estética, é o outro que é o outro gênero, o outro que é da cor diferente, é o outro que tem a outra sexualidade, o outro que é o corpo diferente. Aí a gente entra até no que a Daniele falou, essa oportunidade de trabalhar com o olhar da arte, com a experiência de que cada um tem, da vivência de cada um, é a possibilidade de a gente trabalhar o olhar para o outro, que às vezes passa muito rápido. Às vezes a gente está numa vivência e a gente não trabalha a questão do relacionamento com o outro. Por isso que a gente falou da questão da alteridade. Né? A alteridade passa por isso, da gente poder trabalhar dentro de um contexto em que as diversidades elas existem, e uma provocação até que eu fiz para a Dani é que a gente tem que ter cuidado, porque a palavra diversidade, ela carrega com ela um risco iminente da gente se acomodar. A diversidade ela também traz uma ideia de acomodação. A gente sabe que é diverso, a gente sabe que o país é diverso, que a gente tem muitas culturas, e o quanto que de que forma a gente trabalha com essa diversidade. Então, a palavra diversidade, às vezes, a gente trabalha junto com a palavra diferença, até para pensar nisso. A diferença está presente no cotidiano, em cada ação, em cada experiência. A diversidade ela fica quase como uma ideia que fica aqui flutuando. Existe na nossa sociedade, a gente sabe, reconhece, mas a gente faz o que com ela? Por isso que até a gente traz a provocação sobre diversidade e diferença. Coloquei até essa imagem aqui, de pensar nisso no cotidiano, de como a gente enxerga no nosso cotidiano, a gente olha para a diversidade. E aí a nossa proposta é as artes como caminho para trabalhar o olhar para o que é diferente. Isso quer dizer que podemos ter experiências estéticas como uma música erudita, uma música popular,
o som da natureza, um ruído urbano ou mesmo o silêncio. Podemos ter experiências estéticas com uma pintura. Em nossa compreensão, isso se dá quando somos mexidos, tocados, atravessados por essas experiências. E esse é o momento quando a gente fala, é o momento da sensibilização, é o momento da humanização, que talvez seja o momento mais propício para a gente trabalhar o relacionamento com o outro. E aí o relacionamento com o outro fugindo daquilo que a gente conhece, que a gente já traz de normas padrões, daquilo que a gente entende que são as convenções. Então, a nossa pergunta é, até que ponto a escola também reproduz alguns modelos e algumas normas que, com a experiência individual e com a experiência da arte com o coletivo, possa proporcionar, seja uma oportunidade da gente vivenciar essas diferenças na prática. E aí eu trago alguns conceitos aqui, eu vou adiantar aqui, uma coisa que a Daniele já até falou é da gente olhar para essa possibilidade do cotidiano que o Marcos Vilela Pereira ele até chama de microestética. E aí eu estou associando a microestética com a micropolítica, de pensar, trabalhar a micropolítica dentro da escola. E a micropolítica que eu estou dizendo é a micropolítica dessas diferenças. Como é que esse cenário, essa possibilidade, que eu entendo como a experiência estética também como uma oportunidade da gente vivenciar coisas que nem sempre a gente vivencia significando lá fora. A gente vivencia, mas na experiência com o educador, na experiência do espaço escolar, da gente poder vivenciar a experiência, mas também entender como essa experiência se dá. Então, o que ele chama aqui de microestética, eu estou associando com uma micropolítica das diferenças. E aí eu vou trazer um pouco também a abordagem de alguns termos que a gente encontra que tem a ver com isso. A gente faz aqui, como arcabouço também teórico, a questão do multiculturalismo, e aí eu trouxe aqui um pouco dos estudos culturais, que trata essa questão do multiculturalismo como um reconhecimento que a gente já tem dentro da escola. Mas a gente tem uma referência muito bacana, que é da Ana Iveni, que é até uma professora da UFRJ, que ela ajuda a gente a entender que existem tipos de multiculturalismo. Existe um multiculturalismo que a gente poderia chamar de um multiculturalismo mais conservador. E aí ele escolhe, a gente está vivenciando esse multiculturalismo, a gente escolhe o tempo determinado, o espaço determinado para falar de algumas diferenças. A gente poderia até que citar aqui, existe um momento certo para a gente celebrar talvez uma data dia do índio, fazer uma celebração estética sobre os índios, só que isso é um recorte temporal. Isso tem momento específico para acontecer. Quando a gente fala de um multiculturalismo que é interacional, é pensar como é que essas culturas... Ok, a gente já reconheceu, a gente sabe que existe, a gente sabe que o Brasil é o país de muita miscigenação, de muitas culturas envolvidas, mas como é que essas culturas elas aparecem no ambiente escolar e vivenciam no ambiente escolar todos os dias? E aí que a gente está falando do multiculturalismo interacional. A gente fala de multiculturalismo, a gente está falando de identidade cultural. Existem identidades culturais diversas dentro da escola. Mas como que elas interagem? E aí a gente tem que pensar sobre isso. Interage num momento específico? Interage numa celebração específica que a gente determinou para isso? E aí talvez, por meio das experiências estéticas, a gente trazer isso à tona. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. A gente usou até uma referência que está dentro do caderno 6, que é uma referência de uma pesquisadora que trabalha com essa questão da interculturalidade estética do cotidiano, que é a Ivone Mendes. Ela tem um trabalho sobre isso, que ela faz um recorte dentro da escola, que é trabalhar a questão das identidades culturais com as famílias dos alunos. Então, ela faz um trabalho no sul do Brasil, com a questão da interculturalidade, e ela faz o recorte com as mães e as mulheres envolvidas, as mulheres dessa comunidade, dessa escola, das famílias, e como elas, qual é a bagagem cultural que elas trazem. Então, ela vai fazer um trabalho específico com as mulheres dessas famílias das crianças que estão dentro da escola. Então, ela faz um recorte cultural e traz para dentro da sala de aula todas essas experiências, mas não tem um momento específico, né? E aí é essa provocação que a gente está fazendo. Tem um momento específico para isso acontecer? E aí a gente lembra, eu trouxe inclusive para isso, os objetivos dos temas transversais para o ensino fundamental. E eu coloquei aqui 3 objetivos, vou ler um para vocês, que
Um deles é conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. E aí, de novo, a proposta que a gente está fazendo é da gente aproveitar a oportunidade do trabalho no ensino fundamental com as artes para trazer essas experiências estéticas que são toda e qualquer experiência estética, tudo aquilo que passa pelos sentidos, e com ela trazem históricos, trazem vivências, valores, para a gente poder vivenciar isso na escola, e aí, inclusive em espaços e momentos que antes a gente não conhecia. Aí o que a gente traz também de problematização é, se a gente está falando de cultura, se a gente está falando de identidade cultural, qual é a cultura da escola? Será que é uma cultura igual para todas as escolas? Mas será que isso faz sentido? E as identidades culturais que estão dentro daquele contexto específico? Como é que elas aparecem? Como é que elas estão marcadas no espaço? Que é uma pergunta que a gente se faz, né? Então, como é que as identidades estão marcadas no espaço da escola? E a gente está falando do espaço da escola, a gente está falando do espaço específico. Eu não estou falando só do mural, eu só estou falando daquele mural que é para as datas específicas, comemorativas. A gente está falando de todo o espaço da escola. Como é que essas pessoas que estão dentro da escola, esses alunos e alunas, eles estão representados dentro da escola? Como é que a cultura familiar, a cultura de identidade nacional, regional, aparece dentro da escola? Então, essa é a problematização que a gente faz e de que forma a gente atua por meio das artes. E aí eu acho bem bacana, porque o Caderno 6 ele já faz essa provocação, dizendo o seguinte: primeiro, nosso conceito de cultura, o conceito de cultura e estética que a gente está considerando é contemporâneo. Cultura é qualquer produção feita pelo ser humano. E estética é tudo que passa pelo sentido. Isso já nos dá um conforto de pensar, então, todas as possibilidades e experiências são bem-vindas à escola, né? Então, a gente pode sair daquele lugar de privilegiar algumas manifestações culturais. Então, eu trouxe para vocês esses objetivos dos temas transversais para pensar nisso, que não deveria existir um momento específico. E até fiz um recorte de coloquei algumas sugestões, pelo menos 2 obras que aparecem, obras complementares, que falam sobre diferenças. E da gente pensar de que forma a gente está trabalhando a obra complementar. Será que a gente consegue fazer um trabalho de uma atividade integradora, de obra complementar, trabalhar a questão do letramento e pensar na questão das diversidades também usando as artes? E a gente fez até uma provocação, uma problematização. Tem livro falando sobre as canções africanas, tem livro falando sobre a cultura indígena, mas até que ponto a gente faz esse trabalho de experiência estética, de pensar na pintura, de como a pintura se manifestava no corpo dos indígenas, por que era marcado, quais eram os ritos que aconteciam, o valor dos ritos para aquelas famílias indígenas. Então, a gente está trazendo essa provocação, de pensar, a obra complementar está lá. Como é que a gente pode olhar para essa questão do letramento, olhar para as possibilidades de temas transversais? Eu, inclusive, selecionei o que vocês estão vendo na tela, são as obras que já vem com a indicação que são obras que trabalham com temas transversais. Então, eu coloquei aqui 2 obras que vêm com esse símbolo, que já sugere que é uma obra que trabalha com tema transversal. Então, uma é sobre História de Nossa Gente, que fala exatamente isso, sobre a formação do país, qual foi a contribuição dos africanos, indígenas. E o outro livro é O Menino Nito, então, O Homem Chora ou Não, que fala mais sobre uma questão de gênero. E aí a oportunidade, a proposta que a gente está fazendo é de ter também essas obras como oportunidade de falar sobre a oralidade, falar sobre a história africana, falar sobre as experiências indígenas, descobrir até que ponto a gente não tem, né, lá na nossa família, nos avós, bisavós, quem tem um avô, onde viveu, como é que a cultura indígena influencia ou não. Então, o que a gente está trazendo é trazer o recorte cultural e criar uma identidade múltipla cultural dentro da escola por meio das artes. Então, a partir de todas essas questões e de pensando como a gente pode extrapolar e pensar em atividades que recoloquem nossa prática, a gente pensou num exercício mais voltado
para os formadores, que seria esse reenquadrando olhares e práticas, que a gente vai pensar a questão tratada no caderno 4, a questão do uso das tecnologias e também do caderno 6, desse encontro com as artes. A nossa primeira questão também foi possibilitada graças ao nosso primeiro encontro de formação, em que o caderno 4, por abordar a questão da leitura e do livro didático, ficou com uma questão. Eu estava ouvindo numa formação e falaram assim, por que existe o cantinho da leitura? Por que a leitura ela tem que ficar num canto? Ela não pode perpassar todo o espaço escolar? O processo de alfabetização e letramento ele não está constituído em nossas práticas? Então, a partir dessa indagação, nós pensamos assim, como é que a gente pode ressignificar o espaço de leitura? Por isso que a gente não colocou, por exemplo, o canto da leitura, enfim, mas esse espaço, como a importância que a leitura tem dentro do processo de alfabetização. E a gente também está fazendo um diálogo com uma questão que apareceu no caderno 6, que se a experiência estética é para todo mundo, como é que o professor... que tipos, ou se está vivenciando, que tipos de vivências estéticas tem no cotidiano dele, dentro da escola. Então, a provocação que a gente faz é para o olhar que a gente está falando para a diversidade, é reenquadrar o olhar e algumas práticas já recorrentes, a gente reenquadrar esse olhar. A gente rever essas práticas, talvez pensando nessa questão das identidades culturais que tem dentro da escola. E aí a gente repensar essas práticas por meio de algumas... eu vou dizer, algumas técnicas artísticas, algumas técnicas específicas. A gente colocou como objetivo, o primeiro ponto é ressignificar o espaço da leitura. A gente está dizendo que esse espaço da leitura, em função das identidades, em função das mudanças que acontecem, ele deveria ser ressignificado com frequência. Deveria ser um espaço de ressignificação. E aí deveria envolver o professor, os alunos nesse processo. O segundo tópico... também isso, acho que a questão do ressignificar o espaço de leitura é a gente pensar também não só numa obra literária, porque a literatura também é uma grande expressão artística, inclusive muito renomada, com grande prestígio social, mas pensar o que a gente pode extrair de uma obra literária, como a gente pode trabalhar com artes, né, se referindo à perspectiva da Ana May, mas como é que a gente pode extrapolar o que a narrativa está nos contando, mas que outros aspectos dentro de uma obra literária a gente pode abordar para além daquele da história, que já está ali dada e a gente pode acessar, mas que outras experiências estéticas a gente consegue ter com a literatura. No primeiro momento, a gente continua, por mais que, como a gente falou, que a diversidade carregue essa preocupação e esse risco do olhar acomodado para a diversidade, o que a gente está fazendo, a gente continua usando a palavra diversidade, mas o que a gente está dizendo então vamos olhar primeiro para ver o que a gente enxerga de diversidade dentro desse contexto, dentro desse espaço, dentro da escola. Então, o segundo objetivo seria representar essas diversidades. Porque um outro ponto de problematização que eu faço uma das questões maiores para a gente não é reconhecer que existem as diversidades, é representar essas diversidades. Então, essa é uma questão que aparece. A gente precisa representar essas diversidades dentro da escola. Então, meu comentário foi tentar buscar uma representação, buscar uma voz, sem cair nos estereótipos. Porque senão vai entrar na primeira questão que a Letícia falou dentro da análise lá dos parâmetros curriculares. Como é que a gente vai poder representar sem cair num senso comum ou no estereótipo, em algo muito localizado, mas sem tornar uma prática cotidiana? O terceiro ponto que a gente colocou é utilizar as ferramentas digitais no espaço escolar. E aí foi uma proposta que a gente já tinha feito de também utilizar essa possibilidade, trabalhar as ferramentas digitais, até como uma forma de integração entre eles. E também porque é um dos temas que perpassa o caderno 4, é um dos questionamentos que estão lá, o uso das tecnologias digitais, e também porque é uma demanda contemporânea, porque cada vez mais as crianças têm acesso muito cedo às tecnologias digitais, em especial o celular e o tablet. E muitas delas acabam levando para a escola, por mais que tenha uma lei que proíba, mas acaba sendo inevitável. As crianças desde cedo estão em contato com isso, e nós também. Então, como é que a gente pode transformar esse artefato, que é tão comum, a gente tentar buscar um uso pedagógico para ele, poder potencializar
os saberes que ele pode conter e que a gente pode se relacionar com eles de uma outra forma. Na sequência, a gente colocou como objetivo ressignificar os espaços de convivência e a gente está ampliando o olhar, né? A gente está ampliando o olhar que a gente fez para o espaço da leitura, da gente pensar também em ressignificar e reolhar, poderia dizer assim, os espaços de convivência. Aí a gente está ampliando para toda a escola. Então, de ter também essa possibilidade, num segundo momento, a gente ampliar essa ressignificação para todos os espaços de convivência dentro da escola. Partindo do princípio que essas identidades que a gente acabou de falar, elas estão dentro dos espaços, né? Foi o que a gente até comentou, não é só no horário do intervalo, não é só na hora do recreio, essas identidades elas perpassam todo o espaço da escola. Então, como é que a gente pode ressignificar o olhar para a escola como um todo, como espaço de convivência? E, por último, construir o conhecimento junto aos professores. Então, essa nossa proposta tem um momento também de construção coletiva. Então, esse momento também de ressignificação é interessante para a gente pensar também que esses espaços de convivência, como a gente está nessa perspectiva de colocar o corpo, e ele também como um grande elemento de conhecimento, de pensar, por exemplo, que aprendizados são mobilizados quando as crianças estão brincando coletivamente no recreio, ou quando elas estão recebendo a merenda na escola, que são espaços de convivência coletiva, de interação com seus pares e com outros, mas que também existem aprendizados que são sociais, de todo um processo educativo que não se restringem aos processos da educação formal. Então, a gente também são mobilizados outros saberes, outros conhecimentos, outras trocas nesse espaço de convivência. Por isso, também, como a gente tem essa perspectiva de uma educação que promova a humanização, ter esse espaço da coletividade, da colaboração e da construção do conhecimento em conjunto é muito importante. Então, a proposta da atividade é essa, rever o espaço da leitura na escola a partir de um novo olhar sobre a experiência artística e estética. A gente colocou como recurso, a gente fez uma proposta aqui de trabalho com fotografia, então a gente está colocando como recurso o celular mesmo, a câmera do celular, que vai ser utilizado, internet, para essa proposta que a gente fez de interação entre os professores, papel, cartão, tesoura e régua, que a gente faz uma proposta também de enquadramento. Então, primeiro, pensando, reenquadrando os olhares e práticas, a gente pensou, o primeiro momento, que talvez seja um momento delicado para a rotina, mas por isso que a gente chama para essa possibilidade, é ter um momento de observação do espaço da leitura. E aí a gente está dizendo que essa é uma atividade individual, é uma atividade de percepção, perceber o espaço da leitura, olhar para o espaço que existe hoje. O caderno, inclusive, sugere em determinado momento para a gente repensar nossas percepções estéticas. Ele dá alguns exemplos. Ele fala também da gente, por exemplo, a gente pensar, ela fala, frequentar feiras, observar os espaços arquitetônicos, observar o local por onde nós passamos, porque eu acho que às vezes essa demanda social desse tempo, da velocidade, da aceleração, acaba não possibilitando que a gente tenha experiências estéticas e lance um olhar sobre o mundo. A gente tem até um exemplo quando fala desse espaço da leitura, que apareceu no caderno também, que eu achei até bacana, de alguma forma faz essa relação, porque é um exemplo em Minas Gerais, e aí tem o trenzinho lá dos livros, e aí a proposta que a gente está fazendo é olhar mesmo para esse espaço, pensar na potencialidade dele cultural, como é que ele representa a região, mas não só a região, esses alunos, entendendo até também que, a partir do momento que você representa aquela identidade cultural, você está criando uma relação com aquela identidade. Você está criando uma relação com aquele aluno ou com aquela aluna que está sendo representado. Então, a relação dele com os elementos dentro do espaço da leitura é potencializado, né, pelo reconhecimento daquela identidade. A gente colocou aqui um exercício do enquadramento. Né? A gente tem aqui a contribuição de duas áreas diferentes. Daniele, com muita prática no cinema, então a gente fez a proposta da fazer a fotografia desse espaço da leitura, mas primeiro a gente vai fazer um exercício do enquadramento. Vou deixar você explicar. Então, na verdade, é porque assim, é muito comum a gente pensar no cinema e na fotografia que o enquadramento, a forma como a gente posiciona a câmera, ou que a gente pensa em posicionar o nosso espectador, a quem nós estamos nos direcionando, diz muito sobre a imagem que está sendo produzida.
No cinema nós temos vários, que é o plongé, por exemplo, que é quando a câmera fica nessa posição e aí a pessoa que está sendo representada acaba ficando quase que diminuída ou menor. O contra-plongé, que é o contrário. Inclusive, é muito interessante a gente perceber que existem várias imagens do Hitler que é colocado em contra-plongé. Ou seja, a câmera fica como se fosse por debaixo dele, lançando uma percepção que o engrandece. Então, assim, a imagem que está sendo representada é desse homem grandioso, o que fazia muito sentido. Assim, as imagens são produzidas com determinadas percepções. Exatamente. Existe um ângulo que é muito interessante, que é o zenital, que é quando a câmera está por cima e ela pega todo um plano. Então, às vezes, é para você dimensionar um espaço em que as coisas estão, dimensionar uma grande área verde. Então, assim, o posicionamento da câmera nos fala muito o que nós queremos representar e como nós queremos representar. Só que a gente pode pensar um exercício de enquadramento muito mais simples também, porque é uma fotografia. A gente pode usar tanto nossas mãos, que é fazer assim, ou então isso, assim, como se a partir disso a gente fosse selecionar e, de fato, observar o que a gente vai querer enquadrar, o que a gente vai querer evidenciar, o que a gente vai querer mostrar, o que a gente vai esconder e como a gente vai apresentar isso para o outro. Esse que é a grande questão, porque a partir do momento que você lança um outro olhar para esse espaço, você tem que compartilhar ele de alguma outra forma, ou da forma mesmo como você está vendo, com um plano médio, que é assim. Você fala assim, é dessa forma que eu estou percebendo essa realidade. Por isso que nós damos duas sugestões. Tem o link aí, e o link mostra é como se fosse exatamente uma moldura feita com cartolina, que nos ajuda a pensar a forma como nós estaremos fazendo esse enquadramento, ou então mesmo com as mãos, que muitos cineastas já faziam. E por isso que nós partimos depois desse olhar e dessa seleção, de pensar, bem como às vezes, quando nós vamos fazer nosso planejamento, nós selecionamos os conteúdos, o que será abordado, quais obras serão abordadas, a gente também vai fazer isso aqui com uma imagem. A gente vai pensar, o que a gente vai mostrar? Então, a partir disso, a gente sugere fazer 3 fotografias com enquadramentos diferentes, para a gente, de fato, explorar aquele espaço, explorar como é que a gente pode circular por esse espaço de uma outra forma, como o nosso corpo vai se portar nele de outra forma, como a gente vai interagir, ter uma experiência estética, não é essa mesmo, que é mediada pelos sentidos, de uma outra maneira. A gente faz esse momento inicial, esses 3 passos, a gente está fazendo um trabalho de percepção individual. É o olhar do professor, da professora, a interação dele. A gente até falou sobre algumas referências, como trabalhar também a ideia de olhar apreciativo, dele olhar para aquela realidade enxergando as potencialidades. E o quarto momento, e aí que a gente fez a escolha de usar também a possibilidade das tecnologias. A gente até sugeriu algumas ferramentas que a gente colocou aqui, como Instagram, Tumblr, Pinterest, Facebook, de acordo com a possibilidade de cada professor. O que a gente está pensando aqui é de fazer essa exposição, criar um álbum, fazer a exposição, usando as tecnologias e compartilhando essas imagens com outros professores. E aí a nossa proposta é, a partir do momento de ressignificar o espaço coletivo, não fazer uma ressignificação apenas pelo olhar que foi registrado, o olhar individual. E aí essa é a etapa do trabalho coletivo. A gente fazer o trabalho de ressignificar, repensar o espaço junto com outros professores e aí, na medida possível, também junto com os alunos, com as alunas. A partir do seu olhar, do que você enxergou, compartilhar por meio da exposição e, a partir daí, poder fazer um outro espaço, uma outra imagem, uma outra fotografia daquele espaço. E aí a gente colocou algumas questões para poder orientar esse momento de ressignificar, né? Como se olha para as questões cotidianas? O que dizem a você as escolhas de enquadramentos dos professores e professoras? Como as imagens representam os alunos e as alunas? Além disso, a gente vai pensar como as realidades das escolas representam a diversidade na comunidade e se as realidades das escolas dialogam. E esse momento é muito interessante também, ainda mais porque contemporaneamente nós somos inundados por muitas imagens, sejam elas pela televisão, pela internet, pela própria tecnologia digital, o celular. Então, assim, a gente vai perceber como a gente está representando e como a gente está percebendo essas pessoas que constituem o espaço escolar. Eu acho muito interessante a gente pensar, por exemplo, nesse item 3, como as imagens representam os alunos e as alunas.
como eles estarão representados? Eles estarão lá presentes? E se não estiverem, a gente pensar assim, por que estavam? Por que não estavam? Porque pensa assim, essa imagem, o que essa imagem está nos dizendo? Por que nós escolhemos determinado ângulo? Bem como eu dei o exemplo lá de como o posicionamento da câmera faz com que o espectador se sinta de determinada forma, a gente pensar o que nós escolhemos e por que nós escolhemos fazer esse determinado posicionamento e representar esse espaço que acaba sendo tão caro à escola, o espaço da cultura letrada, né, dessa maneira. E aí a gente entende que existe aí uma grande possibilidade da gente rever alguns espaços, rever algumas situações, olhar de novo sobre quem são essas pessoas que compartilham o espaço conosco, quem são esses alunos e alunas. E aí a gente faz essa proposta. Agora, em grupos, vamos trabalhar com espaços representados, podem ser ressignificados. A nossa provocação é exatamente isso. A gente acabou de dizer que a estética do cotidiano, ela nos humaniza. E a nossa proposta de atividade é promover uma atividade em que o olhar possa ser humanizado sobre o que está presente no nosso dia a dia. Coisa que geralmente a gente não enxerga, coisa que geralmente passa desapercebido, ou que a gente coloca ali numa gaveta esquecido, ou que a gente aborda de uma forma de marginalizar algumas situações, algumas possibilidades de vivência. O que a gente está apostando é que essa experiência também possa sensibilizar o olhar do professor, da professora, para essas experiências dentro da escola. A gente está apostando nessa possibilidade. E, para além disso, a gente pensar o que a escola ainda pode ser esse espaço não só de encontro, mas de descoberta e de criação, de que sempre existem lá outras possibilidades, que ela não se restringe ao que está lhe dado. Eu acho que essa é a grande grandeza e o maior ponto de convergência entre as artes e a educação no espaço escolar, que é isso, porque ela sempre está ali, sempre se renovando, sempre existe muita vida, sempre existe muita potência. E a gente pensa que a partir de atividades simples, a gente ressignificar nosso olhar, ressignificar nossas práticas, tentar ter outros bons encontros nesse local, a gente consiga aprender e compartilhar muito mais. A gente, desde o início, está fazendo apostas, a gente fez relações com o caderno, isso aqui partiu mesmo de uma proposta que apareceu no caderno da relação da interculturalidade com a experiência estética. A gente entende que a gente não, desde o início, a gente está fazendo provocações, são provocações entre a gente, para vocês, mas, enfim, a gente pensando que não é uma proposta fechada, que não se encerra aqui, que não existe uma fórmula de sucesso para trabalhar com diversidade, nenhuma estratégia específica para vivenciar artes. Então, a gente está dizendo que desde o início até o fim, isso aqui é mais uma provocação, uma problematização do que uma resposta exata sobre como se deve trabalhar a arte. E aí, para continuar com essas provocações, a gente colocou aqui alguns itens, fazendo até a proposta da gente, vamos continuar essa conversa, vamos continuar essa problematização. A gente deixou aqui para vocês algumas provocações a mais que podem gerar outras ideias de atividades além da nossa. A gente colocou aqui provocações. O olhar pode humanizar, mas ele também pode desumanizar. E aí o que a gente faz com isso, né? As diversidades podem se tornar banalizadas, ou o olhar sobre elas pode se tornar automatizado. Proporcionar a aprendizagem e as vivências de outras estéticas, além daquelas que a gente vivencia, é capacitar o olhar para a participação crítica na sociedade. E aí a gente está dizendo que talvez a gente possa minimizar algumas questões futuras com atividades que envolvam esses sentidos e abertura para outras experiências. Promover a vivência do cotidiano das diferenças pode resultar em aprendizagens mais significativas. E a gente pensa também de que esse tipo de proposta pode promover uma inclusão maior, né, no processo educacional. Então, essa inclusão, repetindo mais uma vez, é a inclusão dessa alteridade, essa alteridade que é o mais ampla possível. Seja a criança que tem um outro tempo de aprendizado, a criança que tem um cabelo diferente, uma cor diferente, um gênero diferente, uma crença diferente, enfim, é qualquer tipo de
diferença mesmo, de diversidade que se encontra lá e que se encontra na escola enquanto espaço múltiplo. Eu acho que a nossa grande também provocação e também, quase que também aposta, é isso, né? De que essa arte sendo plural, sendo acolhedora, que possa fazer, possa criar, a gente possa recontextualizar, ressensibilizar, ressignificar, promover outras vivências. A sua potência criativa, elas podem potencializar a educação e as experiências estéticas, os aprendizados que nós temos com o mundo, esse processo de interação que é constante e que não se limita a um processo fechado, mas está sempre nessa profusão que são nossas vivências, que é a construção de nossas experiências, na medida em que ela nos possibilita lançar um novo olhar sobre o mundo, inventar, criar uma nova realidade, se expressar, comunicar, estabelecer diálogos e é isso, ressensibilizar, nos tornar sujeitos mais abertos e que consigam contemplar as vivências e aprender com o que nós estamos vivenciando, com os nossos aprendizados enquanto uma prática, que não fique restrito a estou aprendendo isso, mas não, de pensar que a nossa vida, de fato, constrói grandes aprendizados. A nossa experiência é isso, nós estamos sendo constantemente sensibilizados a partir dos nossos sentidos e trocando, a gente está sempre aprendendo. E eu acho que isso não pode cair no esquecimento, a gente tem que se manter aberto para o mundo, porque assim a gente se mantém aberto para os aprendizados. Então, é isso, a gente quer agradecer e deixar aqui uma fala final do Boaventura de Souza Santos, que é uma referência que a gente utilizou também na nossa apresentação, que é lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem e lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Bom, meninas, agradecer a bela aula que nós tivemos hoje, dizer que nós estamos acompanhando pelo celular, tecnologia, né? Dizer que as pessoas gostaram bastante, estão parabenizando. Estamos com um probleminha no chat, que era o mais interessante, mas nós temos como... estão tentando resolver. Eu acho que nós temos algumas pessoas presentes aqui, né? E que nós podemos começar um debate por aqui. Enquanto vocês falaram, eu acho que hoje eu aprendi o significado de estética. Eu gostei muito da ideia de que não é a beleza, mas é a sensibilidade. Estou certa? Percepção, né? E isso acho que tem tudo a ver com uma criança de 6, 7 e 8 anos. Eu gostaria de perguntar, fiquei o tempo todo ali pensando como nós temos algumas disciplinas que se tornaram importantes, como educação física para a criança, mas como a arte tem um valor enorme. E quanto tempo nós levamos para perceber isso? Nesse momento ainda corre de novo o risco, né? Eu fiquei pensando assim, qual é a importância das artes? Você deixou bem claro que é o plural, não é da arte, das artes. Das artes, e principalmente no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Eu acho que é ali que começa tudo. E pode ser uma proximidade muito grande com a ideia de escola, né? Recuperar um pouco. Para vocês hoje que estão... Minha pergunta é, vocês hoje que estão no PNAEC, né? E língua portuguesa e artes, como é que vocês percebem, qual seria, né, a importância disso para uma criança tão pequena? Eu acho que, para mim, nós recuperamos aqui algo importante, né? Que estava em algum lugar, porque a gente valoriza sempre a literatura. Você falou da literatura, mas eu nunca tinha pensado nessa associação tão estreita, né? Quando vocês falaram Cantinho da Leitura, eu acho que minha cabeça foi longe. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, quer dizer, a importância das artes dentro da alfabetização. Eu acho que isso é uma coisa que talvez nós tenhamos que voltar em 2017 para poder trazer os outros campos curriculares tão significativos quanto, né? Então, eu acho muito pertinente essa pergunta e também eu agradecer aqui o Paulo Freire também, que tem uma referência que eu acho ótima. Ele tem uma frase que é muito boa e que eu acho que ela se mantém cada vez mais atual, que ele nos fala o seguinte, que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. E hoje em dia,
Nós somos tão inundados. Imagina a nossa criança que já chega assim, além da gente pensar nesse sentido da estética, relacionado a essa sensibilidade, a criança que não sabe se expressar oralmente, a forma como ela interage com o mundo é a partir dos sentidos. Então, aí é quando as experiências estéticas estão mais afloradas. E ainda mais com 6, 7, 8 anos, que é quando elas estão ingressando nesse processo e quase nesse entrelugar entre a cultura letrada e a cultura visual, que é muito presente. Então, eu acho que é vital ter artes e ter um ensino com artes para tentar mobilizar cada vez mais e potencializar os sentidos dessas crianças, para que os aprendizados não se restringam ao conhecimento que está só escrito, mas que eles se expandam e possa, de fato, potencializar o que a palavra tem. Porque a palavra também nos dá um sentido de mundo. Então, quando nós somos sujeitos mais sensíveis, mais abertos, a gente consegue entender que um conceito ele não se restringe àquilo que está dado. Por exemplo, quando você fala a palavra árvore, um pode imaginar um jatobá, o outro pode imaginar uma macieira. Então é isso, a gente só vai conseguir ter essa possibilidade de se encontrar com a diversidade na medida em que tivermos um ensino de artes que potencialize as nossas sensibilidades, os nossos sentidos, para que possamos acolher um mundo em que a linguagem escrita e oral está muito presente, mas que a linguagem também visual está, e que a gente consegue pensar ela de uma outra forma e principalmente vinculá-las. Na medida em que somos sujeitos mais sensíveis, porque eu acho que a grande tônica também que nós tentamos trazer é essa tônica da sensibilização. Que às vezes a gente tem tanta reclamação de, por exemplo, existem comportamentos egoístas. Mas por quê? Talvez porque a gente não cultive tanto o encontro com a alteridade, o acolhimento do outro. A gente não tem essa sensibilidade, não esteja aberto a ouvir, porque às vezes a gente só quer falar, às vezes a gente só quer ver, às vezes a gente não quer parar, escutar. A gente não está acostumado com o silêncio. Então, às vezes, as práticas artísticas, com uma condução mais aberta, mais plural, eu acho que possibilita tornar sujeitos mais sensíveis nesse sentido, inclusive. Que é esse de um sujeito mais aberto para o mundo, aberto à troca, à interação e a ter outra vivência. Que é essa vivência que não é da quantidade, mas da qualidade. Uma outra questão que eu acho muito cara hoje é a questão da atenção. Que a gente sempre fica falando, as crianças não têm atenção, elas são muito desatentas. Talvez elas não sejam, elas sejam sim dispersas. A atenção delas flutua por diversos campos. Mas quando às vezes nós somos convocados a ter um choque pela arte, ter esse encontro, existe uma obra que nos mobiliza, ou uma canção que nos leva para outro lugar. Então eu acho que a arte também possibilita nesse sentido, de gerar um outro ritmo atencional. Às vezes a gente tem que parar para ouvir com atenção determinada canção. E a partir daquele momento ela nos torna mais significativas. Então eu acho a arte vital nesses dois sentidos. No sentido de sensibilizar para o mundo, para que tenha os sujeitos mais humanizados, que foi o que a gente sempre tentou evidenciar, e nesse outro sentido, de buscar uma outra atenção para o mundo. Porque, inclusive, as tecnologias digitais acabam possibilitando essa dispersão, na medida em que tudo acaba sendo instantâneo. A gente vive no tempo do instantâneo. Nós tiramos uma foto, postamos, ela está lá. O mundo nos reconhece. Existe um grande aplicativo de mensagem instantânea. Nossa atenção é solicitada o tempo todo. E a criança também está nesse processo. Então, acho que com as artes, quando a gente é convocado tanto a apreciar, pensando na questão da abordagem triangular da Ana May, a ler de outra forma aquela obra, apreciar, entender em que momento histórico ela foi concebida e, principalmente, a fazer, nossa atenção, nossos processos cognitivos se voltam de uma outra maneira para o mundo. E eu acho que esse momento a gente pode pensar essa criação estética, visual, ou não, que pode ser uma escultura, ou nossa criação sensória, pensar também com encontro ao processo de encontro de produção da palavra e da leitura de mundo. Eu me lembrei que em Seropédica eu fiz até essa referência que me acompanhou uma imagem, no meu processo de alfabetização, me acompanhou uma imagem, e depois eu soube da narrativa qual era a história de uma bicicleta vermelha. E aí eu percebi que a bicicleta vermelha apareceu de novo quando eu fui fazer a formação em Seropédica. E eu fiquei pensando nisso, também na questão da possibilidade da arte trazer esse imaginário, trazer essa imaginação que está também vinculada e carregada de afeto. Para mim, aquilo ali tinha a ver com a minha história,
com a minha identidade, com uma promessa e um desejo interno que era de ter uma bicicleta. Depois eu fui entender a história toda. Então, para mim, eu vejo também essa possibilidade do espaço do afeto por meio da arte, porque a gente construindo as identidades, assim, o espaço para ter o espaço para minha identidade, para minha história, para minha bagagem. Então eu vejo que a arte também ela possibilita o encantamento, mas ela possibilita também o espaço do afeto. Quando eu me sinto acolhida, e o acolhimento muitas vezes vem pela representação da minha história, de quem eu sou. Se aquela imagem tem uma relação comigo. Então eu vejo que a arte ela facilita a criar esse cenário de identificação e de afeto. Meninas, vocês querem fazer uma pergunta? Enquanto a Ésila está tentando ali recolher, de certa forma, vocês acham que foi então acertado nós fazermos o caderno 4, 5, 6, em que nós trouxemos de novo a arte, colocamos no campo da linguagem, como as diretrizes curriculares, já é uma previsão pelas diretrizes curriculares, e essa ideia de oralidade, de leitura, escrita e artes, foi uma conjugação boa para a gente pensar na proposta de 2016? Eu vejo essa relação direta. Assim, a gente trabalhou muito... Quando a gente falou aqui, inclusive, dessa questão do trabalho das artes com a identidade multicultural, a gente está falando muito também da questão da oralidade, né? Então, eu vejo essa relação entre os 3 cadernos com a relação da proposta didática dentro da alfabetização. E eu vejo que dialoga muito. Quando a gente passou pela questão de pensar em como apareceriam as identidades culturais por meio das artes, não tinha como a gente não passar pela questão da oralidade, tanto que a gente fez uma referência também à questão da obra complementar, que apareceu no caderno 4. Quando a gente foi olhar para a obra complementar, a gente escolheu os livros que tratavam de algumas tradições orais, da questão da importância da oralidade como o repertório, como a história daquela identidade cultural. A gente viu isso na questão das canções africanas, da identidade indígena. A gente fez uma relação direta com a questão de como isso pode ser trabalhado por meio das artes. Então, você poder trabalhar uma obra complementar que trata a questão de uma identidade específica, usando uma estratégia artística e fazendo vínculo com ele a partir da relação dele com o livro. Então, eu vejo que é um percurso interessante. Vejo que tem um diálogo aí nos 3 temas. É só um comentário, porque eu concordo completamente com o que a Letícia falou, mas é porque eu acho essa tríade muito interessante e que é isso, né? A gente se expressa por meio da escrita, por meio da palavra. Inclusive, tem um filósofo muito interessante, Wittgenstein, que ele fala que a nossa linguagem é a forma como nós construímos o nosso mundo. E que é isso, ele fala tanto, no caso dele, ele agrega tanto a questão da leitura, da palavra escrita, da linguagem escrita e da linguagem oral. Mas que é isso, mas que a arte também possibilita a gente ter esse encontro, nos expressarmos de uma outra forma, de construir uma realidade que não seja só por meio da palavra oral e da palavra escrita, mas nos dá outras possibilidades de pensar e de interagir com a realidade. Enquanto o chat não funciona, eu vou lendo aqui o que estão colocando no grupo. Primeiro, muitos estão parabenizando as duas, dizendo que foi maravilhoso. Ainda temos muito que aprender com as palestrantes sobre arte. Eu também considero isso fundamental. Tá? O chat já está por aí. Você me manda o que está pelo chat, ô Luiz, por favor, que eu te pergunta. E aí já começa. Eu voto para que elas retornem em outros momentos. Nise de Campos complementa. As orientadoras de estudo de Campo de Goiás pediram para parabenizar as palestrantes. A Nilópolis pede que vocês voltem novamente. Por aí vai. Aí coloque, por favor, atenda nosso pedido. Então, vocês estão convidadas a retornar para poder falar de algo que parece que hoje vocês abriram a caixa de Pandora, né? Tinha alguma coisa que estava escondido e eu acho que é significativo e que é importante para a gente continuar a pensar. Né? Já tem pergunta no chat já, ô Luiz? Você manda para mim, por favor. Eu acho que nós temos que trazer de novo esse debate. Talvez seja isso, né, que os municípios estão dizendo agora, que nós possamos trazer, de repente, no evento estadual,
um bom debate, um turno em que a gente faça um bom debate sobre a arte na alfabetização. E é isso que eu acho que também temos que pensar. Qual é a formação do pedagogo hoje? Quem são os pedagogos? Nós estamos falando muito de alfabetização. E alfabetização é só leitura e escrita? Né? Eu acho que aí vocês podem, de repente, pensar como tem sido a experiência com o PNAE. Porque o conceito de alfabetização é muito reduzido. E vocês estão mostrando mais uma faceta do conceito de alfabetização. E que a arte está trazendo para a gente, né? O que eu acho bem interessante que acho que a gente ampliou uma provocação que aparece num trecho, né, do caderno 6, que eu acho que a problematização maior é sair desse campo de algum tipo de arte prestigiada, né, da gente considerar algumas manifestações artísticas e não pensar na experiência cotidiana, na vivência a cada dia dos alunos, com essa ideia dos sentidos. Eu acho que isso é potencializador no processo de alfabetização, né? Você trabalhar com esses sentidos usando estratégias diferentes. E aí a gente fez, é claro que a gente fez a proposta da questão da diversidade, mas também entendendo a diversidade como representativa do processo de alfabetização também. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando também das diferentes formas e tempos de aprender, né? E será que investindo nesse tipo de proposta, de experiência estética, artística, será que a gente não abre também uma possibilidade de avanço? Não sei, fico na dúvida. Eu acho que é uma possibilidade da gente poder alcançar algumas pessoas, alguns alunos e alunas com um processo, né, um pouco diferenciado e talvez a arte poder ser um sensibilizador, abrir uma oportunidade para uma outra vivência. Não, já apareceu aqui. Há um comentário se algumas afirmativas, a arte está ligada à identidade, sensibilidade e emoção. E alguém diz assim, mas cadê o recurso para fazer isso? Né? É uma questão, porque professor bota o pé no chão mesmo, é aquele que diz, e aí? Aí alguém está falando, se deixarmos de pensar nos recursos, deixaremos de proporcionar aos alunos não somente a arte, mas outras disciplinas. E aí alguém diz, educação estética é a aprendizagem não verbal? Tá? Aí eu vou deixar primeiro, tem duas questões aqui, a questão do recurso, né? E a gente sabe como nós temos hoje, e o que seria, e ela faz a pergunta, né? Educação estética é a aprendizagem não verbal? Então, essa questão do recurso, na verdade, da realidade material que a educação tem, é uma questão assim, que é muito sensível. Mas eu acho que sempre é possível, por exemplo, eu acho que quando nós usamos nossas mãos para fazer um enquadramento, ou mesmo recortamos um papel de cartolina e propomos uma outra forma do nosso corpo se posicionar pelo espaço escolar, ou de explorar outros lugares, outros espaços de outro modo, a gente já está provocando. E, por exemplo, pensando nesse processo de educação formal, a gente pode possibilitar essas vivências e depois pedir para que as crianças construam uma narrativa, ou que isso seja compartilhado coletivamente. Então, nós usamos ou as mãos, ou então a gente faz o recorte de cartolina que tem ali no link, você pode pensar em determinadas proporções, e a partir disso transformar isso numa experiência, numa vivência que pode ser compartilhada coletivamente. Ou então isso podem se tornar imagens, ou podem se tornar outras formas de narrativas que podem ser constituídas e que vão, além de fazer com que emerja a questão da identidade das crianças, também fazer com que eles se coloquem numa posição de protagonismo. Porque às vezes é isso, às vezes a gente lê uma história, mas não tem um reconhecimento. Então, quando você tem um lugar de protagonismo, a criança começa a ter voz, começa a ser escutada, eu acho que também é importante a gente ter esse movimento. Na nossa formação de Friburgo, foi muito interessante que nós promovemos, fizemos uma atividade prática em que os orientadores educacionais, os coordenadores, fizeram livros. E a gente teve um caso lá, uma experiência que foi meio... Hoje em dia a gente ri, mas enfim. A gente estava tendo o nosso encontro, a nossa extensão estourou. Começou a sair fumaça, pegou fogo, tinha uma menina grávida que a sorte ela tinha saído mais cedo, mas enfim. Mas essa experiência, ela virou uma narrativa e todos nós éramos personagens de um dos livros que foi feito.
O pessoal fez um livro eletrônico, mas enfim, a gente pensou assim, como essa experiência pôde produzir alguma outra coisa? Como é que a gente saiu desse outro lugar e a gente pôde criar, a gente pôde construir uma narrativa e ser sujeitos históricos? Porque eu acho que a grande questão das artes, que para mim é muito cara, é a questão da criação e da inventividade. A gente, às vezes, não precisa, por exemplo, ter uma câmera para fazer cinema. A gente pode pensar em histórias, a gente pode fazer desenhos que sejam flipbooks. A gente pode pensar em construir uma narrativa que atrele a imagem, uma palavra, remetendo um pouco à infância do cinema com Chaplin, que era isso, era uma imagem e uma frase. Uma imagem e uma frase. E a narrativa era construída desse jeito. A gente pode usar isso com desenhos, por exemplo, que papel acaba sendo um recurso simples e que tem à vontade na escola. Então, às vezes, é só a gente pensar assim, que outras formas a gente pode ressignificar, por exemplo, a produção cinematográfica. Ou como a gente pode, a partir de uma experiência mesmo, por exemplo, da dança, de colocar o corpo, de trazer a valorização da cultura popular através da dança, ou seja, da música mesmo. Tem um grupo chamado Lenga La Lenga, que inclusive é citado no Caderno 6 também, que fala da música com o corpo, e não só isso, eles usam copos para fazer música, para pensar a questão rítmica. Então, assim, são recursos que estão disponíveis, que não são caros, e que a gente pode encontrar e pensar que outra ressignificação, por exemplo, às vezes a gente pensa, para uma aula de música, a gente teria que ter instrumentos musicais. Não necessariamente, o nosso corpo é instrumento. E a partir disso a gente pode pensar em outras questões. Tanto que a gente procurou fazer aqui, a nossa proposta de atividade, a gente também pensou sobre essa questão de recurso, né? E aí a gente pensou, a gente vai usar a tecnologia, mas aqui a gente está fazendo uma proposta de fotografia por meio com o uso de celular. Estou dizendo assim, pensando na nossa atividade na lista de recursos que a gente colocou. A gente tem aqui recurso principal, o celular, porque a gente está trabalhando com a questão da fotografia. A gente colocou aqui a questão do enquadramento, que pode ser feito pela mão. Eu acho que também para a gente foi um exercício de pensar, será que talvez a gente tenha que olhar, já que essa experiência estética, ela está no cotidiano, como a gente falou, ela passa pelos nossos sentidos, tudo aquilo que nos afeta. Então, eu entendo que talvez seja uma forma também da gente olhar, será que a gente precisa o tempo todo de muitos recursos para desenvolver ou para trazer à tona uma experiência estética? Eu acho que não. Eu acho que existe um desafio maior para a gente poder enxergar e instrumentalizar isso. Só que não necessariamente, se fala de recurso, nesse exemplo, recurso, eu digo, o uso de uma câmera, de materiais físicos, eu vejo mais um desafio para a gente tentar descobrir, eu acho que é mais sensibilizar o nosso olhar para o entorno, de como trabalhar isso. E eu vejo que, assim, a questão da experiência estética, como a gente falou desde o início, sendo ela tudo aquilo que afeta e a qualquer momento, eu vejo que ela é verbal e não verbal. Acho que ela considera as duas possibilidades. A gente contou até um exemplo aqui da questão do livro que a gente considerou, né? A gente fez uma pesquisa sobre a questão da pintura indígena, que poderia ser uma possibilidade, em vez de, como a gente falou, em vez de ter uma data comemorativa, trabalhar isso sem ser num dia específico, numa data específica, mas vivenciar, porque existiam os ritos, e vivenciar os ritos, vivenciar os ritmos, as músicas, e aí eu acho que exige muito mais da gente como pesquisador, eu tenho a sensação. Exige mais de tempo. Eu acho que o recurso maior para a gente é tempo. Só que nos outros pontos eu vejo que exige mais criatividade e uma proposta que a gente fez aqui que eu acho muito importante, que é o trabalho coletivo. E aí eu acho que é fundamental. Eu acho que para fazer esse tipo de proposta e de provocação foi fundamental a troca. Então eu vejo também de potencializar essa troca entre os professores. Eles aqui também colocaram... tá. Vou pegar daqui e dali, vou pegar de 2 grupos. Na verdade, o que vocês devem entender é que muitas vezes a gente acha que a arte ela tem classe média e alta. Mas, se for assim, então a gente está legitimando isso para uma determinada classe. Então, esses alunos das camadas populares, que é o público mesmo da escola pública, eles acabam não tendo acesso a esse tipo de conhecimento, o que para nós é muito perigoso, certo? Porque um grupo vai trabalhar com a sensibilidade e outro grupo não vai trabalhar com a sensibilidade. Eu acho que isso já foi uma coisa que foi colocada aqui. Aí uma professora faz ela faz um comentário muito legal, ela diz assim,
que não é uma questão só de recurso também, é o tempo também. Ela diz, alfabetização, o tempo é um desafio, e ela explica muito bem. Primeiro ela diz, o professor não é o especialista. Voltamos à ideia da formação, e aí eu acho que a formação continuada está sendo uma formação inicial para muitos professores, né? Ainda mais em termos de artes. E elas dizem que o tempo todo elas têm que produzir metas. Então tem uma coisa, né, que vai na cobrança desses professores, que muitas vezes tira até essa ideia de artes. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar também, né? Quer dizer, a gente sabe que esse professor quer trabalhar com artes, mas ele também precisa de uma formação sobre isso. Também não pode ser uma coisa também feita, né, de uma forma muito vazia. Eu concordo com a professora. E ela também vai dizer que tem uma coisa que pressiona. Elas têm que produzir a tal da meta e a chegar a níveis melhores da ideia de escrita. É como se uma arte, ou se um tipo de comunicação fosse mais importante do que a outra, né? E aqui tem uma outra também. Para professores que durante tanto tempo tiveram arte distante da sala de aula, este olhar que é diferenciado não merece mais possibilidades no debate, na formação? Não se faz necessário um outro olhar para a gente pensar na arte? Porque parece que sim, nós estamos correndo atrás da escrita. Por acaso é a meta, né? E como é que fica a artes nisso? Talvez seja até o momento que nós estamos passando. De novo, como eu falei da questão do recurso, né? Eu também tenho essa impressão de que o recurso maior é a questão do tempo. E aí, quando eu estou falando de tempo, eu estou pensando principalmente a questão do planejamento, né? E é de planejar como utilizar, pensar numa atividade com uma experiência estética, que faça uma integração com outros materiais que estão disponíveis, como, por exemplo, as obras complementares. É um tipo de atividade que requer um bom tempo de planejamento. Mas aí eu fico na dúvida também até que ponto esse tempo investido em planejamento, ele também não tem como retorno um avanço, eu digo, mais para frente em relação à aprendizagem. Até que ponto o tempo que você investiu no planejamento dessas atividades não proporciona talvez um avanço nessas metas que a gente tanto busca alcançar. Então, de novo, eu faço a aposta que sim. Mas aí falando também, nesse momento, mais como investimento de pesquisa. Eu tenho a impressão de que o investimento no planejamento desse tipo de atividade integradora, usando a arte, com esse olhar, como vocês estão dizendo, um olhar outro sobre a arte, ele pode facilitar mais para frente ao alcance das nossas metas. O problema é que a gente fica dividido. Ou eu trabalho com isso, ou eu faço isso. Então, até que ponto a gente pode fazer um trabalho integrador? Que você envolva todas as atividades que você precisa para gerar as suas metas e que essas atividades incluam a parte da experiência estética. Então, na verdade, eu acho que duas coisas muito importantes foram faladas. Já na fala da Elaine, a gente fala da importância da formação continuada. Eu acho que haver não só uma formação inicial, mas a formação continuada, até porque é nesse momento, pós-indução profissional, que os docentes estão nesse encontro assim, com os embates mesmo da vida cotidiana, de tempo, de planejamento, de lidar com as turmas, de lidar com as temporalidades e com toda essa pulsão que são essas crianças, é a gente pensar assim, que bom que existe um programa como o PNAE e que possibilita esse encontro. A gente tentar cada vez, a cada encontro, a gente tentar aproveitar ao máximo e potencializar nossas vivências. E quanto à questão que você estava falando de estabelecer conexões, eu acho que a grande saída é a gente estabelecer diálogos. Por mais que a gente tenha a meta a ser seguida, eu acho que é isso. Como é que a gente pode tentar possibilitar uma experiência estética em sala de aula? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar assim, como é que a gente pode verbalizar isso e tornar isso uma linguagem escrita, porque a gente vai estar abordando tanto a competência que nos é solicitada e essa demanda quantificadora, que é isso que a criança tem que saber ler, escrever, e são essas avaliações, mas ao mesmo tempo como é que a gente vai estar formando esse cidadão integral? Como é que a gente vai conseguir equilibrar? Eu acho que a grande saída é dialogar. É conseguir tentar equilibrar, tentar estabelecer algumas experiências e depois possibilitar que elas se deem de uma outra forma, principalmente a partir da linguagem oral e escrita, principalmente, que é o que é solicitado por essas demandas. Também
uma importância de ter no currículo aí de formação continuada, como a gente falou, que é inclusive uma proposta e uma defesa, como eu citei aqui, da Ana Ivenic, da UFRJ, é de ter a questão do tema também da interculturalidade nas formações, porque é um tipo de questão que traz também a sensibilização para olhar para essas diferenças. A gente está apostando na questão da arte, mas integrada com a questão do olhar da diferença. E a gente está falando, como você disse, de todo e qualquer tipo de diferença. Diferente de aprendizagem, diferença social, de pensar que também falta, talvez não, eu entendo com certeza, a questão do tema multiculturalidade, interculturalidade na formação continuada, para a gente poder olhar para essas estratégias diferenciadas. A sensação que eu tenho é que, às vezes, a gente não tem, não resulta, a gente não cria muitas estratégias diferenciadas, porque a gente também tem pouco contato com essas novas propostas ou teorias sobre essas diferenças. A gente continua reproduzindo um tipo de cultura da escola, acreditando que essa cultura nos representa e resolve. Talvez não, talvez tem que ter outras culturas para a gente poder pensar de outras formas, né? Tem uma pergunta que está aqui no... Ésila, deixa eu ver aqui. Bote de novo aqui, Ésila, enquanto eu puxo outra. O grupo está conversando, dialogando bastante no chat. Tem uma professora que lembra o Nordeste. Ela disse, ela coloca que o barro e as folhas secas dos umbuzeiros, né, eram feitas obras de artes belíssimas. Eu acho que é isso, né? O que você tem do teu cotidiano que você pode fazer esse trabalho com os alunos. Deixa eu ver o que mais aqui nós temos. Aqui. Da mesma forma que existe na escola um espaço destinado à alfabetização na linguagem das palavras e dos textos orais e escritos, é preciso haver cuidado na alfabetização nas linguagens da arte. O que vocês acham desta colocação? Da mesma forma que a gente tem um cuidado com a alfabetização, né, na linguagem, porque a arte, vamos incluir todas aí, na linguagem das palavras, dos textos orais e escritos, é preciso haver cuidado com a alfabetização nas linguagens da arte. Ela colocou da arte, mas agora, professora, eu já estou aprendendo que é das artes. O que vocês acham desta colocação? Então, na verdade, eu acho uma colocação muito importante e pertinente, no sentido de que, ao mesmo tempo, eu achei super bem colocado que a gente seleciona com cuidado o livro que nós vamos usar, as obras literárias, pensar em qual material artístico, não só o recurso, mas assim, o que vai ser apresentado para essa criança, para que a gente não caia nisso, de que a arte tem uma classe, a arte deve ser para poucos, mas que a criança possa criar e que isso seja evidenciado, que todos são esteticamente sensíveis. Porque eu acho que é isso, né, de pensar... Ai, desculpa, gente. Perdão. Porque, assim, algumas crianças só vão ter contato com as artes na escola, infelizmente. Porque também algumas cidades são muito afastadas, não têm centros culturais, não acabam tendo essa possibilidade de outro lugar que a arte, no sentido mais tradicional, seja encontrada. Então, a criança acaba tendo que recorrer à escola como esse meio de encontro com as artes e desse aprendizado. Então, assim, nós, enquanto docentes, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós vamos escolher para que, de fato, a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos, dos nossos planejamentos, e que também seja alcançado assim, o desenvolvimento daquele sujeito integral, que as possibilidades estéticas dele de fato sejam ampliadas, para que ele se torne de fato um cidadão, que às vezes também, inclusive esse é um dos objetivos dos parâmetros curriculares. É esse, como a gente vai fazer com o que a gente vai selecionar, que entendimento essa criança vai ter. Isso também me lembrou dos objetivos, quando fala de confiança nas capacidades afetiva, física, né? E fala sobre o sentimento de confiança. Eu acho que tem que ter cuidado, sim, exatamente, só complementando o que você falou, para esse cuidado da exclusão, de quem não tem, ou talvez não traz, evidentemente, um repertório considerado artístico,
não se sentir incluído em qualquer tipo de atividade. Por isso que a gente tem que fazer essa releitura de não pensar se a gente não está reproduzindo algumas normas, como a gente até fala da questão do preconceito linguístico, acho que a gente pode até fazer uma relação da norma prestigiar, da norma padrão, ela existir, mas existem outras manifestações. E no momento que a criança está ali vivenciando esse espaço novo, vivenciando esse momento super importante para ela, sentir em algum momento que aquilo que ela traz, seja na linguagem dela, seja na bagagem, ou aquilo que ela não traz é um ponto marginalizado, isso pode ser um problema sério no processo de alfabetização, né? Tanto é que quando a professora falou dos umbuzeiros, eu achei uma imagem belíssima, e que é isso também, da gente pensar numa valorização. A gente está tratando de uma arte que é reconhecida, que é a escultura, mas trazer aquilo para um outro contexto, para outra realidade que era comum. Uma coisa, ela diz de novo, ela volta de novo dizer, uma outra professora, em que falta papel, cola, aparelhos tecnológicos, livros, e ela diz, ela até acredita que é uma utopia, e ter que comprar tudo para as crianças não dá. Então, ela tem que usar jornais velhos, PET, papelão, enfim, tudo que é possível sem custos. Assim, temos gastos que fogem, papapá, quer dizer, eu acho que seria uma coisa interessante a gente realmente pensar no que nós estamos chamando de arte. Eu acho que vocês poderiam... Ela está falando de coisas que estão bem à mão das crianças. Jornais velhos, papelão, PET. Teve uma época ligada à ideia de reciclagem como arte. Né? Eu acho que a gente... Pois é, eu gostaria que vocês poderiam... Vocês querem comentar sobre isso? Sim, com certeza. Eu acho que, por exemplo, pensar na questão dos jornais, de revistas, de materiais, eu acho que, assim, porque já existem alguns artistas que trabalham, inclusive, com isso, e que pensam a questão da colagem, da gente ressignificar os espaços de linguagem visual a partir das colagens. Você também pode pensar em construir uma coisa que são os instrumentos com sucata, inclusive na internet tem, na minha formação eu vou apresentar, mas depois eu posso disponibilizar em algum link para a Elaine, para caso as pessoas queiram ter acesso. Mas eu acho que mais importante do que isso, pode faltar qualquer recurso, mas não vai faltar o quê? Criança. E essas crianças são... É isso, as crianças, elas têm corpos, não foi isso que a gente falou da experiência estética, dos sujeitos mediados com o mundo? Exatamente, então ela tem os sentidos, elas estão ali, a gente pode pensar, como é que a gente vai abordar a música? A gente pode tratar a questão da valorização da cultura popular, a partir das cirandas de roda, então a gente não tem, nosso recurso o quê? São as crianças, os corpos dessas crianças, que possibilidades eles podem nos dar a partir da dança e da música, porque às vezes, ou então até mesmo do teatro, pensar assim, uma performance. Então, assim, a gente tem nossos corpos, além deles serem esses receptáculos sensíveis que vão construir as experiências estéticas, eles também são mobilizadores estéticos. Então, assim, por mais que faltem esses recursos materiais, nós estamos lá, nossos corpos estão lá, e mais importante do que isso, a gente acredita na educação, e eu acho isso que é o mais importante para que a gente consiga fazer alguma coisa, e principalmente educar, que é criar, bem como fazer arte. É muito bom. Daniel falou aqui do corpo, que é uma questão que a gente traz em comum, que eu acho super importante, que é, de novo, da gente ter cuidado para esse olhar da arte, o que a gente está privilegiando. Porque volta e meia a gente vai pensar, por isso que a gente até brincou com aquela outra ideia do olhar apreciativo, né? Para onde a gente está olhando e está dizendo que é arte, para onde que a gente está olhando e dizendo que não tem recurso, da gente pensar na interação desse corpo dentro do espaço de convivência, dentro do espaço da escola, quais são os espaços, o que eles fazem, como é que eles atuam. A gente até chegou a comentar lá em Seropédica, aquela série Território do Brincar, tem uma hora que ela fala que ela aprendeu muito a partir do momento que ela parou e ficou observando o que eles faziam na hora do recreio, que tipo de brincadeira que eles faziam. Então, eu vejo que existe também um desafio para a gente, da gente ter, primeiro, se tornar disponível para ter esse olhar apreciativo sobre o que já existe e o que a gente pode fazer com o que já existe. E aí eu concordo super com você na questão de privilegiar a relação do corpo, que é um elemento que a gente exclui da escola o tempo todo. A gente sempre coloca do lado de fora. A criança está brincando, implicando com a outra, a gente manda ficar quieto. Está curiosa com alguma questão, a gente manda ficar quieto. Por que a gente não investe nisso, né? Na questão do ritmo, na questão das danças, quantidade de dança popular. A gente não precisa ficar... A ciranda é um ótimo exemplo. A gente não precisa ficar só na ciranda. A gente tem várias expressões populares de dança. Então, como é que a gente pode atuar
contribuindo para o corpo desse indivíduo estar crescendo e trabalhar essas manifestações artísticas, né? E aí eu acho que vale a pena assim, a gente correr atrás de alguns repertórios. Eu falei esse do Território do Brincar, tem vários episódios que falam sobre danças populares. Eu acho que é o momento da gente sensibilizar o nosso olhar e investir na pesquisa. E não só isso, de aproveitar a tecnologia que está aí, porque é muito interessante ver a quantidade de material sobre educação, que pensa de diversas formas, que está aí disponível gratuitamente no YouTube. Então, às vezes, a gente pode aproveitar, tentar num tempinho, ver como, às vezes, tem episódios que são curtinhos, às vezes não é um documentário que você tem que demandar, assim, 1 hora assistindo, mas também usar isso também para pensar assim, isso é uma forma de estudo, de material que está agregando na minha concepção enquanto educadora e que vai me servir para um planejamento. Algumas questões estão circulando aqui. Se vocês olharem a conversa, o povo está dizendo que o debate está ótimo, porque está aqui, tá? Está danado aqui. Algumas pessoas estão saindo porque parece que tem um temporal. Toda vez que nós fazemos a webconferência, aparece um temporal. Eu estou achando... Tem um comentário fantástico de uma pessoa, que eu não lembro, eu já li vários, ela diz assim, que a palestra de hoje suscitou algumas ideias e suscitou a ideia de pensar na formação do professor. Aí alguém disse, nós temos que ter professores de artes na escola. De novo, até que ponto eu vou precisar do especialista de artes para ocupar esse lugar, né, e a importância desse lugar. Eu acho que nós vamos ter que, em próximo palestras e eventos, trazer de novo até que ponto a gente precisa desse especialista. Ou se nós, como professores daquela turma, nos tornamos especialistas para o nosso aluno. Porque aí a outra professora fala, será que nós não temos que resgatar como está sendo formado o professor? Eu acho que é isso. Como é que a artes ela entra hoje como um desafio, a do especialista não é. Eu acho que aí a gente vai cair na inclusão dentro das crianças da educação especial. Eu acho que nós temos muito para debater, né? E a universidade está precisando fazer esse debate. Aí elas estão colocando que até que ponto a gente tem para debater isso. Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Não, então, em algum sentido, eu concordo com a Elaine, porque é isso. Eu acho que é mais um exercício da gente ressignificar as nossas práticas do que ter um professor especialista. Porque também é isso, se a gente for retomar também a questão do Paulo Freire, é isso. Como é que a gente vai conseguir dialogar a leitura da palavra com a leitura de mundo? Até porque eu particularmente defendo essa ideia de que a arte não é para poucos. É óbvio que alguém que teve uma formação específica consegue ter muito mais repertório, mas nós também, enquanto sujeitos sensíveis, que estamos abertos para o mundo e para as experiências estéticas, eu acho que a gente também consegue ter esse exercício. E melhor de tudo, acho que a gente consegue ter um olhar e uma percepção que não é viciada por pensar determinada técnica ou determinado padrão estético. Acho que a gente consegue ter muito mais abertura, inclusive porque a gente conhece aquela turma. A gente consegue ver, aquela turma é mais a turma do corpo, aquela turma é mais a turma da palavra e da escuta. Então, a gente conseguir adequar a demanda de cada turma, a pensar as subjetividades, a identidade dos sujeitos que estão ali presentes, como as necessidades que eles têm, como a gente consegue receber e acolher isso. Eu concordo com você e fico pensando que a gente tem que investir sim, mas eu não vejo a ideia de investir em especialista. Eu acho que a gente tem que investir em formação continuada e para esse olhar compartilhado. Concordo quando vocês falaram assim, para mim tem que investir em debate entre professores que trabalham com alfabetização, que é uma sensibilização mútua do olhar sobre essas possibilidades artísticas e é uma troca contextualizada. E aí eu concordo com você, o especialista que vem de fora, muitas vezes é o olhar focado nessa provocação que a gente está fazendo. Vamos sair dessa arte privilegiada ou dessas manifestações artísticas que já são consideradas, vão pensar outras formas de fazer. E eu acho que o melhor grupo para pensar outras formas de fazer são os próprios alfabetizadores. É claro que aí eu acho que o trabalho não é solitário. É isso. Eu acho que nós temos que valorizar o especialista em alfabetização, desculpa. Avaliação porque nós delegamos sempre que alguém sabe mais do que um alfabetizador.
Na hora, por exemplo, quando elas estão dizendo aqui, olha, elas estão falando da classe multisseriada, que você tem diferentes alunos em diferentes fases, né? Tem aluno do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Alguém disse, isso é muito complexo numa turma multisseriada. Aí a outra disse, não, os aproxima, né? Quer dizer, até que ponto nós vamos discutir se a arte aproxima ou distancia? Eu acho que nós temos muitos debates pela frente. Tem uma aqui também de uma professora que mandou pela Ésila. Ela diz assim, muito tem sido vivenciado em nossos espaços de educação infantil no que diz respeito aos sentidos e experimentos, como aprendizado e desenvolvimento da interpretação das linguagens artísticas. O uso dos materiais são necessários, mas a expressão humana e o estímulo à criatividade vai além dos materiais vendidos nas grandes papelarias. As contribuições das palestrantes abrem um leque para o desenvolvimento do pensamento do professor para novas possibilidades. Eu acho que talvez seja um bom debate. Né? Até que ponto nós, alfabetizadores, tem uma professora que coloca isso de novo, ela diz que a pressão para que as crianças saibam ela diz, uma outra linguagem, que é a linguagem escrita, ela vai tirando todos os outros conhecimentos. E ela coloca aqui, não é só a arte, quer dizer, os outros campos curriculares, a geografia, a história, né? Nós estamos tão focados numa coisa só que para os meninos a escola é só a linguagem escrita. Tá? E como é que nós saímos dessa coisa que ficou cercada pela linguagem escrita? Além da escola multisseriada, ela fala de ciclo, porque no terceiro ano, tem uma professora que coloca aqui muito bem, ela tem que botar o povo para acontecer. Ela tem aluno no processo, né, alfabetizado, tem aluno no meio do caminho, tem aluno não alfabetizado. E essa professora do terceiro ano, ela é, como a gente brinca no PNAE, que é a rainha do abacaxi. Ela tem que dar conta de tantos desafios no terceiro ano, e ela diz assim, como é que eu vou conseguir potencializar uma turma inteira? E ela falou, e aí, será que a arte me ajuda? Né, as artes me ajudam? Né? Até, enfim, elas voltam o tempo todo a isso. Quer dizer, mas é isso, até que ponto nós, professores, você falou, quer dizer, estamos tão ligados a uma certa tradição, elas estão certas, elas estão sendo pressionadas. Né? Há uma pressão sobre desempenhos. E aí nós esquecemos do que é aprendizagem. Aí eu volto de novo para vocês. Quando vocês falam de estética e de aprendizagem, né, qual é a relação da estética com a aprendizagem? Então, inicialmente, eu acho que a grande questão que foi colocada é isso, é o grande desafio de como a gente consegue possibilitar esses diálogos. Acho que não tem assim uma resposta pronta, mas a gente conhecendo a nossa realidade, tentar lidar com aquilo que está dado. Eu, particularmente, aposto muito nas artes. Eu acredito no potencial transformador da arte, da cultura, desse envolvimento, da sensibilização para o mundo. Eu acho que, no caso das turmas multisseriadas, eu acho que sim, é uma grande aposta, na medida em que a gente coloca todos aqueles estudantes enquanto iguais. Não existe um que saiba mais do que o outro, mas todos vão ser potencialmente sensíveis e afetados pela experiência artística. Não sei, talvez a gente também tenha que pensar em que momento seria melhor ou mais potencial trabalhar com artes pensando nesses ciclos. Eu acho que também pode ser uma provocação pensar em que momento, não que eu não acredite, para mim a arte ela é, para mim, como se fosse um instrumento, ele para várias coisas. Por isso que eu fiz até a provocação da questão da diversidade. Então, a arte ela vem como provocador e possibilitador de algumas aprendizagens. Talvez a gente tenha que pensar em que momento o trabalho maior com artes ele tem mais potencial. Eu acho que isso também é possível, da gente tentar imaginar respeitando essas realidades, das metas, das cobranças. Então, onde seria um reforço maior? De que forma a gente poderia trabalhar com a arte como suporte, como recurso, como instrumento? Acho que a gente pode pensar nisso. Sim, eu achei muito bem colocada a sua fala isso, na questão assim, de como é que a gente vai conseguir, de fato, ter uma perspectiva transversal de lidar com esse currículo que é imposto para nós. Aqui no Rio a gente tem a questão do apostilamento, a gente tem essas apostilas, mas em que momento a gente consegue subverter isso? Como a gente consegue construir em outros momentos, ou pensar a arte como um dispositivo que possa
Exatamente, como fomento, como mobilizador de outras coisas, e a partir disso, dessa experiência que foi um pouco mais lúdica, como é que a gente pode adentrar, então, no conteúdo? Pensar, talvez, assim, em alguns momentos, em uma prática, que se torne uma prática, para que também o conhecimento, ou esses saberes que são solicitados, que sejam mobilizados por essas avaliações, por toda essa pressão externa, como é que a gente consegue fazer com que eles emerjam e que consigam estabelecer diálogos também com outras áreas? Meninas, tem aqui, elas estão dialogando no site. Eu tô lendo aqui. Tá rolando um micro debate. É uma arte, não é? Eu acho que sim, né? Para os gregos, a retórica, que é a arte de falar bem, é uma arte. Pois... Olha, gente, é a nossa especialista em arte. Por falar nisso, muitos estão perguntando o nome de vocês. Essa aqui é a Daniele Gomes da Silva, que a gente não conhece ela como da Silva, é Daniela Gomes. A gente brinca que é o nome artístico da Dani. A Dani ela é também ligada a artes, né, Dani? Dani está fazendo também um curso, o mestrado sobre cinema, né, em educação. Para vocês verem, ela é de artes e está fazendo um mestrado em educação. Então, olha que coisa boa nós temos no PNAE. E temos a Letícia Calhau, que é a professora aqui de blusa amarela, que a gente já brincou com ela hoje, né, de Fátima Bernardes. E aí a Letícia, ela é formada em letras. E ela também vem fazendo um bom debate. A Letícia também já tem uma outra experiência com formação, mas acho que um processo bom para hoje, né, Letícia? Acho que a Letícia consegue fazer assim, ela consegue fazer uma comparação e nos dizer muitas coisas importantes. Então, as meninas foram convidadas justamente por isso. Nós queríamos fazer a integração da língua portuguesa. Ela vai explicar um pouquinho. Quem quiser o contato, porque eu acho que vocês vão ser convidadas para ir a 92 municípios, vocês escrevam para o PNAE UFRJ, que nós teremos o imenso prazer de passar o e-mail das meninas para vocês, dizendo que eu também gostei muito, aprendi muito hoje, né? Eu acho que eu saio daqui pensando demais. Eu acho que eu gostaria de ter tido um dia essa oportunidade como alfabetizadora, de ter ouvido sobre artes. E muitos estão elogiando, quer dizer, foi uma aposta muito boa, né, que o grupo da UFRJ optou, deliberou e que deu certo, né, foi muito produtivo. Olha, nesse momento, a gente está sabendo, nós temos 3.000 visualizações. Começou de forma, né, assim, com 1.000 pessoas, já estamos em mais de 3.000. Mas eu acho que vocês poderiam falar um pouco mais disso, um pouco de vocês, né? Um é da língua portuguesa e está fazendo mestrado em educação, e hoje a Letícia tem sim uma experiência com formação, e a Letícia está trabalhando hoje, né, com o PNAE, uma proposta que não foi dialogada com ela. E a Dani também. A Dani foi convidada e nós pedimos que a Dani viesse muito para trazer para nós a ideia de artes. Mas eu acho que as duas, cada uma tem a sua própria linha, né, para entrar no debate sobre alfabetização. Agradeço de novo. Desculpa, a gente está finalizando. Então, de novo, agradecer pela essa troca, essa oportunidade. Acho que foi realmente um encontro intercultural. Eu sou de literatura, mas estou fazendo mestrado na área de inclusão. Trabalho muito com essa questão da inclusão de diferenças, e por isso que a gente fez essa troca. Meu trabalho específico não é a arte, mas é o olhar para o outro. Então, minha linha é de inclusão, interculturalidade e ética. Então, a proposta que a gente fez será que a arte promove também esse olhar ético, né? O olhar sobre si ético e o olhar sobre o outro? Então, foi mais essa nossa provocação. E eu achei, assim, super, super dupla. Foi a nossa primeira experiência. Gostei muito, fico feliz e agradeço a oportunidade. Eu também gostaria de agradecer muito a disponibilidade, a escuta, né, toda essa experiência sensível de visualizar, de nos ouvir, de comentar, de se expressar oralmente. Eu queria comentar um pouquinho também, por conta da minha formação, foi a minha primeira experiência aqui de fazer esse tipo de comunicação. E foi muito interessante, mas é isso, eu sou da linha de currículo, docência e linguagem. Então, eu também
penso, dentro da minha linha de pesquisa, isso, como a nossa formação enquanto docentes vai provocar mobilizações com a linguagem artística, no caso, eu estudo especialmente a produção cinematográfica na escola, mas é isso, de pensar assim, que currículo é esse, que pautas são essas que a gente pode dialogar entre as artes, entre as diversas linguagens que perpassam a nossa realidade, que não é só a linguagem escrita, mas é também a linguagem visual. Então, acho que estar dentro dessa linha me possibilita estabelecer essas relações para que eu consiga me conectar e pensar diversas questões, principalmente pensar como a gente consegue unificar a nossa teoria à prática. E eu acho que o PNAE foi muito acertado nesse sentido de tentar possibilitar assim, essas alfabetizações. Porque é isso, porque a gente não está falando só da palavra, mas desse sujeito que está nesse processo educativo, ou seja, que está se iniciando no processo educativo, que está nessa experiência de aprendizado e de vivência, e não só isso, é um sujeito que está conhecendo o mundo, essas crianças. Então, assim, poder possibilitar, além de uma formação continuada, que possa debater essas questões, que muitas das vezes não fazem parte da formação inicial das docentes, é muito importante. Por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite também de estar atuando enquanto formadora, de poder escutar, de poder atender as demandas e de poder compartilhar meus conhecimentos, e não só isso, de poder aprender muito com essas pessoas que têm uma grande experiência e que me possibilitam pensar e ressignificar a minha prática e a minha formação. Para mim é muito gratificante essa troca e estar lá na formação. Eu acho que nós fizemos também aqui uma abordagem sobre currículo hoje, não? O tempo todo, quando Letícia traz a ideia de multiculturalismo, que foi tão caro para nós, né, Letícia, na década de 90, e que, de repente, parece que em 2000 e alguma coisa ficou num cantinho, né, num livrinho que está aqui, mas até que ponto nós abandonamos o início de um debate? Eu acho que eu já fiquei, quando você falou de currículo, né, eu fiquei pensando assim, será que nós abandonamos, né? E por que abandonamos? E agora a Dani fecha de uma forma muito legal. São as alfabetizações. E para a gente chegar às alfabetizações, nós vamos ter que falar de culturas, falar não só da linguagem escrita, mas também da leitura, das artes e dos outros campos curriculares, né? Que eu acho que nós precisamos recuperar isso. E o PNAE que está sendo vem sendo essa possibilidade, né, da gente voltar a trazer alguns debates importantes. Eu também tinha um certo receio em relação ao uso da tecnologia, sabe? Eu fiquei muito preocupada no início. Mas eu acho que foi uma experiência também significativa para a universidade, porque nós estamos colocando pessoas de campos distintos para falar ao mesmo tempo das alfabetizações. A primeira foi o Diego e a Adriana, né, que já nos surpreenderam, né? O Diego já veio com toda uma explicação, a Adriana falando desse material didático, que tinha de pesquisa sobre material didático, e hoje a gente junta duas linguagens fortes para falar das alfabetizações. Eu gostei muito da expressão. Eu acho que eu nunca mais falo alfabetização também, viu? Depois de estética, que eu aprendi, artes, e agora alfabetizações, né? Eu estou aprendendo também. E o PNAE que é isso, é muito bom ouvir esse professor. Para nós ficamos desesperados aqui, pedindo, né, à empresa para botar o chat, porque é essa voz docente que nos amadurece enquanto profissionais, né? Eu acho que eu vou ter que terminar aqui por causa do horário, nós já temos um certo horário, estamos no espaço aqui emprestado. Deixa eu ver se o Alexandre não mandou mais nada para mim. Mas, então, eu vou colocar aqui, tem o povo todo mandando fotografias assistindo. Muito obrigada. Olha, mandem quantas fotografias vocês quiserem, nós amamos. E aí tem um comentário assim, que eu acho que é para vocês, eu acho que vale a pena ler. Maria Hilda de Miguel Pereira. Ela diz assim, boa noite. Parabéns a Letícia e Daniele. Infelizmente, ainda somos presos a temas, mas gostaria que falassem mais um pouco sobre o que vocês colocaram. Não deveria existir um momento específico para temas. Eu acho que... Será que nós vamos ter tempo para isso hoje? Elas estão propondo que vocês voltem, tá? E aí a gente pode ver um outro momento para que vocês possam retornar. Maria Hilda, nós prometemos a você que nós vamos voltar com as meninas. E aí ela diz assim, Seropédica parabeniza
E todas as orientadoras estão adorando. Parabéns a Letícia, nossa querida formadora. Tá, ó, fã-clube, ela ficou feliz, tá? Todos estão mandando e elas estão dizendo que é necessário no outro grupo que o debate volte, né? E aí eu acho que nós precisamos ampliar. Ariel também parabeniza. Queremos mais espaço para debater experiência estética. Eu acho que elas estão sugerindo coisas, tipo assim, nós estamos tirando, eu acabei de dizer, abrimos mais uma vez a caixa de Pandora para tirar. E aí eu agradeço a vocês duas, né, pelo convite. Nós estamos hoje, né, como eu digo, já tem música de Natal na televisão, e nós estamos fazendo formação continuada. E uma coisa que o Diego chamou a atenção essa semana, ele disse, como é que pode, né? Às vésperas do Natal, professores lotando salas para falar de formação. Eu tenho a impressão hoje, e isso acentuou com a fala de vocês, que quando você falou assim, a formação continuada é necessária. A academia, ela vai defender que a formação tem que ser lá na escola, em locos. Eu penso que hoje a nossa formação inicial não dá conta de tudo, e não dará. E são esses espaços coletivos que vão nos aproximar das alfabetizações. Talvez nós vamos ampliar esse debate com especialistas de outras áreas para poder a gente chegar. E eu acho que a arte abriu, né, esse belo debate aí. E agradecer a vocês pela participação, pela disposição de vir hoje à noite. Sabe que vocês trabalharam assim arduamente semana passada, estão hoje aqui contribuindo, e agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, dizer que amanhã tem mais, né? Temos mais duas colegas que virão amanhã, que também têm uma temática para desenvolver, elas também farão uma dobradinha, vão desenvolver de forma também interdisciplinar. Essas duplas estão nos surpreendendo, e nós vamos continuar com o debate amanhã. Quem quiser enviar pergunta para as meninas, nós repassaremos, é só escrever para o PNAEC e o FRJ, nós teremos o prazer de repassar para a nossa dupla aqui. E vamos trazê-las em outros momentos. Primeiro, para discutir o que significa essas alfabetizações, o que significa desenvolver uma experiência estética. Eu acho que alguns conceitos ficaram hoje para a gente ampliar o debate e chegarmos à formação continuada, porque na alfabetização, a Dani hoje deixou bem claro, um alfabetizador não pode se contentar só com a formação inicial. Eu acho que não dá, alfabetizar não é uma coisa muito fácil. Não basta um livrinho debaixo do braço e muito amor no coração. Gostaríamos que fosse assim, mas não é, algo bem complexo. Então, um alfabetizador talvez seja o professor que mais precise de bons debates, de um apoio grande, né, e de um acompanhamento, mas não de um acompanhamento de desempenhos, como elas se mostram, né, pressionadas, mas de um acompanhamento pedagógico, de debates, de voz, de fala e de muita integração, né? Eu vou terminar aqui, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu deixo com vocês. Eu estou com super dificuldade de olhar para a câmera, não sei se vocês perceberam. Não, só agradecer de novo, estou super disponível aqui para a gente ampliar e por espaços alternativos, na estratégia que vocês encontrarem, que puder trazer sobre essa contribuição de diversidade, de olhar para a diferença, para a questão de alteridade, eu estou disponível. Agradeço o carinho, pessoal de Seropédica, beijo. Eu também quero mandar um beijo para o pessoal de Friburgo, também meu polo aí representando, e também queria agradecer assim, e solicitar, mas também dizer que eu estou sempre disponível, caso vocês queiram mandar e-mail, enfim, a forma que vocês encontrarem, porque eu acho super importante, e é isso, eu estou muito disponível a aprender cada vez mais com vocês e compartilhar um pouquinho do que eu sei também. Olha, está chovendo mensagens aqui. Gente, nós vamos terminar considerando o horário e o espaço emprestado. Mas nós gostaríamos de dizer que nós já pedimos à empresa para baixar a palestra, a apresentação das meninas. Algumas já estão me mandando várias mensagens que estão querendo o áudio para usar em informações. Nós temos um prazo, a empresa ela não consegue baixar o arquivo muito rápido. O Luiz está aqui, né, que trabalha conosco já há um tempo, não é uma coisa muito rápida, demanda um certo tempo, elas têm que fazer todo um trabalho de edição. Então, provavelmente, segunda-feira, Luiz, no site,
provavelmente, segunda-feira, estará no site da UFRJ, do PNAE UFRJ. Aí vocês vão poder assistir. Quem pegou pela metade vai poder assistir na íntegra. Teremos lá, nós colocaremos a apresentação das meninas para todos. Nós agradecemos mais uma vez, uma boa noite para todos e esperamos vocês amanhã para mais uma apresentação e mais descobertas, tá bom? Obrigada e boa noite para todos.